que acontece quando o caçador se torna o mestre de todos os segredos? Su Shen transformou seus inimigos em degraus e o tempo em sua ferramenta de ascensão. Em apenas 1000 anos, ele alcançou o topo da Federação, tornando-se o dominador das 20 tribulações. Agora, diante do reino divino do universo eterno, ele não busca apenas a vitória, mas a aniquilação total das barreiras. O som do vidro partindo nos céus é o aviso final. O grande rei demônio não está mais apenas observando o jogo, ele veio para quebrá-lo. O livro da reversão do destino, parte 37, capítulo 433. O imperador Leão Dourado sentiu como se tivesse caído em um poço de gelo. Ele percebeu que nada sobre si poderia ser escondido. A rede que autoproclamavam inescapável, o plano meticulosamente impecável. Tudo não passava de uma farsa indulgente. O imperador Leão Dourado perdeu completamente sua arrogância anterior. Naquele momento, ele tinha apenas um pensamento: declarar lealdade para sobreviver. Meu senhor, fui injustiçado. Tudo isso foi apenas uma desculpa para eu estabilizar os outros renascidos. Eu nunca pensei em agir contra o senhor. Su Shen permaneceu impassível, o que enviou um calafrio pela espinha do imperador Leão Dourado. Se o meu senhor não acredita em mim, posso arrancar meu coração e mostrá-lo ao senhor. Sou absolutamente leal ao meu senhor. Olhando para o imperador Leão Dourado, que tentava desesperadamente sobreviver e falava sem parar, Su Shen acenou com a mão, fazendo com que o imperador fechasse os olhos em desespero. Maldito seja! Ele não parecia estar morto. Relaxe sua mente. O imperador Leão Dourado obedeceu prontamente. Ele sentiu que todos os seus segredos, da infância à idade adulta, foram expostos. Essa sensação o deixou muito desconfortável, mas pela sua vida, ele teve que se adaptar. Uma restrição foi plantada em seu sentido divino. Se você quiser resistir, deve saber as consequências. O imperador Leão Dourado sentiu-se muito injustiçado, mas pensando que isso era melhor do que morrer, engoliu o ressentimento. Assim, uma crise invisível foi resolvida enquanto todos os membros da Aliança dos Renascidos juravam lealdade. Su Shen pôde mais uma vez se desenvolver em paz, dentro da Aliança dos Renascidos. Após os esforços incessantes de todos, o imperador Leão Dourado olhou para os outros renascidos. Hoje era o dia em que executariam seu plano. O imperador olhou para os demais com um deboche no coração. Tolice, eu já sou uma pessoa do meu senhor. Nesse momento, Xu Fei olhou para os outros com desdém. Como vocês puderam pensar em agir contra o dominador? Mal sabem que o dominador já conhece o plano. Assim que agirmos, serei o maior colaborador do dominador. Os outros renascidos também tinham olhares oscilantes, tramando pensamentos em seus corações, cada um com segundas intenções. Tudo isso criou uma atmosfera estranha. Vamos agir. O pessoal da Federação já foi desviado. O coração da destruição já está preparado. Agora, aquela pessoa deve ter entrado no mundo de destino, sem meios de resistência. Todos se olharam. O impasse não durou muito antes de alguém entrar bruscamente. Era Xiao Yaozi. Xiao Yaozi olhou para todos e disse: o dominador disse que vocês não precisam mais se reunir aqui. Podem ir. Assim que Xiao Yaozi terminou de falar, todos imediatamente saudaram com os punhos e responderam, como desejar. Xiao Yaozi observou a todos e saiu. Após sua partida, uma enxurrada de vozes irrompeu. Você também é uma pessoa daquele senhor? Eu já jurei lealdade àquele senhor. Traidores, bando de traidores. Xu Fei, não pense que eu não vi agora há pouco. Você foi o mais rápido a se curvar. Estamos todos do mesmo lado, não vamos nos machucar. Eu não esperava que todos vocês fossem tão previdentes quanto eu. Todos de repente perceberam que estavam do mesmo lado. Então estava tudo bem. Não havia necessidade de temer a exposição. No entanto, naquele momento os olhos de todos se voltaram para o imperador Leão Dourado. Na verdade, eu já sou uma pessoa do dominador. Eu até tenho a bênção do dominador. Ao ver isso, o imperador Leão Dourado não escondeu mais. Ainda bem que tomei a decisão certa. O imperador praguejou internamente. Esses caras eram tão covardes. Tinham concordado em lutar juntos contra o grande rei demônio. Se ele não tivesse se ajoelhado rápido o suficiente, teria sido vendido por eles. Sobre o fato de a aliança dos renascidos estar toda do mesmo lado, Su Shen estava com preguiça de se preocupar com as ações deles. Atualmente, Su Shen estava constantemente caçando chefes para subir de nível. Seu rank subia rapidamente. Dominador de uma tribulação. Dominador de 2 tribulações. Dominador de 10 tribulações. 1000 anos se passaram desde que ele entrou na região central da Federação. Em apenas 1000 anos, Su Shen, usando os recursos daqueles renascidos, matou continuamente muitos chefes. Seu rank em apenas 1000 anos superou dezenas de milhões de anos de acumulação de outros. Seu cultivo entrou no nível Lorde, que é o dominador de 20 tribulações. Tal velocidade de nivelamento era simplesmente impressionante. Este também era o charme da 4ª calamidade. Desde que se tivesse talento e força suficientes, era possível completar o caminho que outros levavam milhões ou dezenas de milhões de anos para percorrer em um tempo muito curto. Claro, havia um preço a pagar: não possuir uma mentalidade condizente com sua força. Isso também levava ao fato de que, com poucas exceções, as potências da 4ª calamidade eram muito mais fracas que seus equivalentes de mesmo rank que cultivavam passo a passo nos miríades de mundos. Até os renascidos não possuíam crenças inabaláveis comparáveis às de Su Shen, e era difícil para eles até abrigar pensamentos de resistência. Em suas consciências, Su Shen era simplesmente poderoso demais para ser derrotado. Mas agora, era tarde demais para os renascidos terem tais pensamentos. Su Shen olhou para este antigo reino divino. Este era um reino divino que ele havia adquirido e que a Federação falhara em conquistar por milhões de anos. Continha muitas potências. Essas potências eram o que os jogadores da 4ª calamidade chamavam de chefes de jogo. Neste mundo, dentro de um grande palácio flutuante, uma figura sagrada abriu os olhos. Aqueles demônios extraterrestres de 100.000 anos atrás vão retornar? Xin Yan pensou na grande guerra de 100.000 anos atrás. As potências do reino divino do universo eterno sofreram inúmeras baixas e ainda não haviam se recuperado. Se não fosse pela sua capacidade talvez o reino divino do universo eterno tivesse sido completamente aniquilado naquela guerra. Mesmo assim, um preço enorme foi pago.
Antes que Xinyan pudesse pensar mais, em todo o reino divino do universo eterno, incontáveis seres vivos em incontáveis mundos ouviram de repente o som de algo se estilhaçando. No momento seguinte, uma tempestade varreu todo o reino divino do universo eterno. Como a barreira do reino divino pôde ser quebrada tão rápido? Os olhos de Xinyan se arregalaram. Na invasão anterior de demônios extraterrestres, eles não deveriam ter aberto uma pequena passagem e depois sondado gradualmente? Por que a barreira do reino divino se estilhaçou subitamente? Capítulo 434. A barreira do reino divino se estilhaçou, e do buraco aberto, uma figura saiu calmamente, entrando neste grande mundo. Apenas uma pessoa? Enquanto figuras borradas oscilavam, a comoção causada por Sushen claramente atraiu a atenção das potências do reino divino. 13 figuras apareceram neste mundo, todas elas, sem exceção, seres no nível Lorde. Parece que esta viagem será frutífera. Além do grande chefe, havia também muitos chefes menores. Isso deixou Sushen muito satisfeito. Subir 2 ou 3 níveis não seria um problema. Sushen estava agradavelmente surpreso com o número de chefes neste reino divino, e naquele momento, as antigas potências do reino divino do universo eterno também observavam Sushen. Apenas uma pessoa ousa invadir meu reino divino do universo eterno? O cultivo dele. Ele acabou de entrar no nível Lorde. Que audácia imensa. Talvez possamos interrogá-lo sobre alguns segredos dos demônios do reino exterior. As potências do reino divino do universo eterno observavam Sushen. No entanto, eles pareciam ter uma sensação indescritível, como se algo estivesse errado. Nesse momento, uma potência de nível Lorde, cujo corpo verdadeiro estava escondido fora do infinito reino do vazio, explodiu subitamente. Sua aura, brilhante como o sol, apagou-se e pereceu. Esta cena pegou todos de surpresa. Eles nem viram como este demônio do reino exterior atacou. Sushen aniquilou casualmente um ser de nível Lorde, que se transformou em experiência calorosa. Ele olhou para as pessoas restantes como se fossem um rebanho de cordeiros esperando pelo abate. Uma a uma, as existências supremas no reino divino do universo eterno foram abatidas casualmente. Não importava o quão brilhante você fosse, uma lenda das eras ou um dominador de uma região. Naquele momento, nenhuma técnica, experiência ou reino servia de nada. Aquele golpe casual era suficiente para suprimir qualquer técnica. Até Xinyan, o venerável divino que atravessava o reino divino do universo eterno e era aclamado como o mais forte de todos os tempos, foi facilmente apagado com um único dedo. Após lidar com todas as potências de nível Lorde, Sushen planejou deixar este mundo. Justo quando estava prestes a sair, ele parou subitamente, soltando um suave Xinyan abriu os olhos. Ele estava de volta ao Palácio Celestial do Tempo, antes de sua morte. Nesse momento, Xinyan estava ofegante. Há quantos anos ele não sentia tamanha impotência? Ele fora realmente apagado com um único dedo. Quem exatamente era aquela pessoa? Xinyan tinha muitas confusões em seu coração. Não, preciso encontrar uma maneira de quebrar esta situação em pouco tempo. Caso contrário, o reino divino do universo eterno certamente será aniquilado novamente. Xinyan não se surpreendeu por ter renascido para a linha do tempo antes de sua morte, pois este era o seu dedo de ouro. A experiência de vida de Xinyan no reino divino do universo eterno era lendária. Começando em uma pequena família em declínio, ele superou obstáculos como se abençoado com imensa sorte, prevendo todos os tesouros e oportunidades, subindo passo a passo até se tornar o mais forte no reino divino do universo eterno. 10.000 anos atrás, na batalha contra os demônios do reino exterior, ele até fechou a passagem dos demônios em um momento crucial, levando os seres sencientes do reino divino à vitória. Aos olhos dos outros, Xinyan era favorecido pelo destino, um filho da era. Apenas Xinyan sabia quantas vezes havia morrido. Ele não era um filho do destino. Ele se tornou o reverenciado dominador do reino divino do universo eterno passo a passo ao sacrificar incontáveis vidas. Agora, ele morrera novamente e parecia ter encontrado um inimigo sem precedentes. Recuperando-se de sua impotência momentânea, mesmo que o inimigo tivesse força para matá-lo instantaneamente, Xinyan não desistiu. Afinal, ele subira passo a passo da obscuridade. Um coração do Dao invencível forjado através de bilhões de provações de vida e morte. Xinyan se reagrupou. Ele decidiu se unir preventivamente a outras potências do reino divino do universo eterno para montar uma grande formação, atraindo o inimigo para uma armadilha. Em pouco tempo, Xinyan se uniu às outras potências de nível Lorde para montar infinitas formações assassinas. Tais formações matariam até o próprio Xinyan se ele entrasse nelas. Aquele dia, como esperado, chegou quando a barreira do reino divino do universo eterno se estilhaçou com um rugido. No entanto, desta vez havia infinitas e aterradoras formações. As infinitas formações estilhaçaram-se uma após a outra. O jovem que saiu da formação assassina tinha suas roupas perfeitamente intactas, sem um único vinco ou desordem. Xinyan morreu. Não, aquela pessoa é simplesmente aterrorizante demais. A força do reino divino do universo eterno sozinha simplesmente não é páreo para ele. Xinyan despertou novamente, ele arfou violentamente, fazendo incontáveis mundos tremerem, deixando muitas potências do reino divino do universo eterno perdidas, pensando que alguém havia ofendido esta potência suprema. Mas agora, Xinyan não estava com disposição para explicar nada a essas pessoas. Ele buscava uma maneira de quebrar a situação em sua mente. Xinyan pensou em seus velhos amigos em outros reinos divinos. Sushen, que havia aniquilado as potências de nível Lorde do reino divino do universo eterno, parou. Sua aura, no entanto, surgiu dramaticamente, subindo continuamente para o pico do nível Lorde, que era o dominador da 29ª calamidade. A expressão de Sushen era estranha. A linha do tempo passada pertencente a esta linhagem foi alterada. Ele pode renascer, e não apenas uma vez. Ele possui o destino de verdadeiro imortal de alguém que controla o tempo. Que garoto de sorte! Sushen não esperava que neste mundo houvesse uma pessoa sortuda escolhida pelo destino de um verdadeiro imortal. Sushen estendeu um dedo, desaparecendo no reino do vazio. Vagamente um fio dourado foi gentilmente puxado
murchado. Nesse momento, alguma mudança desconhecida ocorreu no reino divino do universo eterno. Xi despertou novamente. Desta vez, seus olhos continham mais alguns traços de medo e desespero. Mesmo que usasse todas as suas conexões e reunisse muitos amigos, ele ainda não conseguia escapar do destino de ser executado sucessivamente, levando seus amigos consigo. Insolúvel. Este era um beco sem saída quase insolúvel. Não posso desistir assim. Xi pensou em como superar a tantas situações aparentemente insolúveis, passo a passo. Agora, ele definitivamente encontraria uma solução. O ideal era belo, mas a realidade era cruel. Xi abriu os olhos mais uma vez. Ele não sabia quantas vezes havia falhado. Ele era sempre incapaz de lutar contra aquele homem. O coração do Dao de Xi vacilou pela primeira vez. Ele queria deixar este mundo. Queria escapar deste pesadelo. Mas quando Xi saiu do reino divino do universo eterno com este pensamento, um dedo desceu com um rugido. Xi abriu os olhos novamente, querendo sair correndo do reino divino do universo eterno como se não acreditasse no mal. Mas ele ainda foi esmagado por um único dedo. Várias e várias vezes, até a reencarnação eterna. Dentro do reino divino do universo eterno, Su Shen retraiu sua palma. Um mero posto incompleto de verdadeiro imortal. E você ainda deseja alterar o futuro bem debaixo do meu nariz? Su Shen forçou Xi diretamente a corrigir a linha do tempo. O desespero trazido pelos sucessivos renascimentos faria Xi desistir da resistência. Então, desaparecer completamente. Nesse momento, um aviso apareceu na frente de Su Shen. Parabéns, jogador Xiao Shen, por obter o destino de verdadeiro imortal do elemento tempo, incompleto. Esta mensagem significava o fracasso completo de Xi Nian. Como esperado, é um posto incompleto, tão fraco que está quase escondido, e é por isso que teve que escolher um sucessor. Parece que o aparecimento de tantos renascidos neste mundo está intrinsecamente ligado à morte deste verdadeiro imortal. Tendo ganhado uma grande quantidade de experiência de graça, seu cultivo aproximou-se diretamente do de um imperador divino, e ele também obteve um destino incompleto de verdadeiro imortal. Esta viagem deixou Su Shen muito satisfeito. Su Shen retornou ao mundo federal, e neste momento o mundo federal também se tornou turbulento e inquieto. Meu senhor, o senhor finalmente retornou. Muitos renascidos viram Su Shen como se tivessem visto um salvador. Capítulo 435. Durante o período em que Su Shen entrou no jogo Vontade do Céu, a Federação enfrentou subitamente uma mudança drástica. Várias forças poderosas começaram a invadir a Federação, fazendo com que ela recuasse repetidamente, e até mesmo as potências do nível Imperador Venerável da Federação não eram encontradas em lugar nenhum. Deve ser que outras forças que controlam o coração da Vontade do Céu também possuem renascidos. Eles se uniram para destruir prematuramente a Federação e cortar o mal do dominador pela raiz. O Imperador Leão Dourado possuía muitas informações sobre o futuro. A ocorrência desta cena era completamente diferente do que ele havia experimentado em sua linha temporal original. A Federação deles tinha tantos renascidos, então outras forças que também possuíam o coração da Vontade do Céu certamente também teriam seus. Aquela batalha de outrora não afetou apenas este mundo. O coração da Vontade do Céu foi o item que fez com que este mundo se tornasse como um jogo, e não existia apenas um deles. Su Shen assentiu com indiferença. Lidere o caminho. A expressão do Imperador Leão Dourado iluminou-se. O dominador vai agir pessoalmente? A resposta era óbvia. Isso deixou o Imperador Leão Dourado e os outros em êxtase, embora não tivessem certeza de qual reino Su Shen havia alcançado. Mas este era aquele homem. O Imperador Leão Dourado conduziu Su Shen a um campo de batalha onde uma torrente avassaladora surgia, despedaçando diretamente incontáveis mundos. O Imperador Leão Dourado virou a cabeça e a figura de Su Shen já havia desaparecido. Ele deu um passo, chegando diretamente ao centro do campo de batalha. Em um instante, incontáveis corpos explodiram. Na retaguarda distante havia portais, que eram claramente como essas forças invadiam o mundo real da Federação através do jogo Vontade do Céu. E era por isso que o colapso da Federação fora tão rápido. Mas como esses portais poderiam deter Su Shen? A quarta calamidade e ele deveriam ser considerados velhos amigos. Ele vai realmente abrir caminho matando até o portão de ressurreição? O Imperador Leão Dourado e os outros estavam quase atonitos. Eles viram aquele homem desferir um soco feroz contra um portal. As restrições aterrorizantes do portão de ressurreição tornaram-se inúteis, e acompanhadas por gritos de agonia, extinguiram-se rapidamente. Em outro grande mundo, incontáveis potências morreram violentamente de forma instantânea. Como isso pode ser? Neste ponto do tempo, como aquela pessoa pode possuir uma força tão poderosa? Exatamente como o Imperador Leão Dourado especulara, entre outras forças que controlavam o coração da Vontade do Céu, naturalmente existiam renascidos. Diferente do Imperador Leão Dourado e dos outros, eles pertenciam a civilizações diferentes. E sua ideia pós-renascimento era simplesmente aniquilar rapidamente a civilização a qual aquela pessoa pertencia. Mas eles subestimaram profundamente aquele homem. Nada bom. A barreira do reino apresenta fortes flutuações. Como ele encontrou este lugar? Impossível, nós claramente escondemos as informações do mundo. A barreira do reino foi despedaçada. A civilização foi aniquilada. O mundo inteiro caminhava para a destruição. Por onde os passos daquela figura passavam, a civilização era como papel frágil, completamente consumida pelo fogo enfurecido. Olhando para aquela figura como um deus demônio destruidor de mundos, o imperador venerável mais forte daquele mundo condensou sua intenção assassina mais poderosa, transformando-a em uma lança chamada Fim. Aquele poder aterrador era suficiente para destruir facilmente qualquer civilização. Observando aquela lança perfurar diretamente o peito daquela pessoa. Ele morreu? Talvez fosse uma vitória.
mas esta vitória veio ao custo da extinção da civilização. Isso trouxe um toque de tristeza ao coração do imperador venerável. Ele estendeu a mão e dentro de sua palma, as leis se entrelaçaram, revelando um buraco negro do qual um objeto rômbico subiu lentamente. Este era o coração do destino. Felizmente, com este coração do destino, ele poderia reconstruir completamente uma civilização. Não. Quando ele olhou para frente, a figura que originalmente fora morta pelo poder do fim reapareceu, e sua força era ainda maior. Impossível, você deveria ter morrido agora há pouco. Como ainda pode estar vivo? Aquele imperador venerável apertou o coração do destino com força. Ele não entendia. O que daquela pessoa claramente havia desaparecido. Então por que ele reapareceu? Su Shen disse indiferentemente, você de fato me matou, mas matou apenas um dos meus eus presentes. No etéreo, atrás de Su Shen, surgiu um longo rio que atravessava o tempo. Dentro do rio, figuras estavam lado a lado. Possuindo o destino de um verdadeiro imortal do elemento tempo, até certo ponto, ele já era imortal nesta linha temporal. A menos que alguém pudesse criar um ciclo fechado e irresolvível para ele dentro de um certo período, só então ele poderia ser morto. Claramente, este imperador venerável não possuía tal habilidade. Su Shen ergueu a mão e as linhas temporais e o espaço ao redor se contraíram, formando uma gaiola. Não importa o quanto o imperador venerável lutasse, não conseguia se libertar. Com um bater de palmas de Su Shen, tudo se despedaçou como uma bolha, e uma caixa cúbica pousou na mão de Su Shen. O coração do destino. Comparado ao coração do destino, Su Shen preferia chamá-lo de um rank imortal. Para transcender os jogadores da quarta calamidade e tornar-se o núcleo dela, para transformar-se de incontáveis indivíduos insignificantes em talentos, era necessário fundir o chamado coração do destino. Agora, tendo obtido o objeto, uma vez que completasse o acúmulo de quantidade, ele seria capaz de ascender rapidamente ao rank de verdadeiro imortal da quarta calamidade. Para ele isso não era uma questão muito difícil. Su Shen aniquilou subsequentemente outra força, obtendo novamente um coração do destino. Depois retornou à federação. Tudo está resolvido. Ao ouvirem as palavras de Su Shen, o Imperador Leão Dourado e os outros trocaram olhares. Eles não haviam ouvido errado, haviam? Em um curto período, duas civilizações mundiais não mais fracas que a Federação foram facilmente destruídas. Como esperado daquele homem realmente aterrorizante. O Imperador Leão Dourado e os outros renascidos secretamente se alegraram em seus corações, afortunados por terem tomado a decisão mais correta, retornar à Federação. Su Shen continuou a entrar em outros mundos para usar esta oportunidade para completar o acúmulo de quantidade. Incontáveis civilizações e dominadores invencíveis de mundos foram enterrados pelas mãos de Su Shen. Após Su Shen lidar com os mais fortes, as regiões restantes foram governadas pela Federação. Gradualmente, Su Shen adquiriu inúmeros títulos. Alguns o chamavam de Senhor Demônio do Fim, o Destruidor de Civilizações, o Lacaio da Quarta Calamidade. Outros o chamavam de Imperador Shen, o líder da Federação, o próximo verdadeiro imortal da Quarta Calamidade, o Salvador que resgatou o mundo de situações desesperadoras. No jogo Vontade do Céu, os jogadores ranqueados em segundo, terceiro e quarto lugar mudavam constantemente. Mas o jogador em primeiro lugar, desde que aquela pessoa ascendeu ao topo, nunca mudou. Inabalável. É ele, afinal de contas. Aquela batalha também está prestes a começar, não está? Logo, devo me esforçar para me tornar mais forte para não ser afetado e perecer pelas consequências daquela batalha. Capítulo 436. Incontáveis grandes mundos estavam espalhados como fragmentos ao redor de um pilar. Aquele pilar parecia perfurar os tempos antigos e futuros, com incontáveis poderes mundiais conectados a ele. No topo do pilar, havia seções de escadarias celestiais que se estendiam até sumirem de vista. Conforme o poder do tempo desaparecia, na outra extremidade havia um palácio infinito, suprimindo todos os mundos. Dentro do palácio, inúmeras armas divinas e lâminas afiadas estavam exibidas em ambos os lados. No centro do grande salão, havia uma figura majestosa e dominadora, sua forma obscurecida por luz e sombra, tornando sua verdadeira aparência difícil de discernir. Não importa quão brilhante ou fenomenal fosse o prodígio, ao chegar aqui pelas escadarias celestiais, apenas se prostraria em adoração. Aqui não havia indivíduos poderosos dos miríades de céus, nem verdadeiros imortais. Aqui havia apenas uma pessoa. O Senhor da Guerra, Tuobai. Inúmeros indivíduos poderosos de várias eras vieram aqui, mas, sem exceção, todas as suas figuras desapareceram, transformando-se nas armas penduradas no grande salão. Quando a quarta calamidade varreu incontáveis mundos, o mundo de Tuobai foi um dos engolidos. Enquanto todos os outros escolheram entrar no jogo destino, Tuobai não escolheu ganhar poder através dele. Ele escolheu um caminho antigo, e a partir de registros fragmentados do antigo Dao Marcial. Percebeu o Dao Marcial registrado pelos antigos sábios e deduziu um caminho de cultivo totalmente novo. Observando aqueles ao seu redor ganharem imenso poder dentro do jogo destino, Tuobai não sentiu inveja. Ele acreditava apenas em si mesmo e no poder de seus punhos. Gradualmente ele superou aqueles que entraram no jogo mais cedo. Ele superou a todos. Ele se tornou tão poderoso que podia suprimir tudo. Ninguém era seu páreo. Ele sozinho aniquilou todos os indivíduos poderosos de uma era afetada pela quarta calamidade. Mesmo que pudessem reviver, o que importava? Ele os mataria toda vez que revivessem até que não pudessem mais fazê-lo. Ele fundou o Palácio do Deus da Guerra, suprimindo incontáveis mundos e resistindo à quarta calamidade. Mesmo no fim de uma era, quando a calamidade do juízo final desceu, não pôde extingui-lo nem causar-lhe qualquer dano. Parecia que ele já havia transcendido todos os ranks há muito tempo. Ele não era um imortal, mas era superior a um verdadeiro imortal. Até mesmo o mais exaltado Senhor Imortal teria que baixar a cabeça diante dele. O Senhor da Guerra Tuobai não era incapaz de alcançar a ascensão imortal, mas sim a desdenhava. Desde que embarcou no Dao Marcial, perseguiu o caminho mais forte. Mesmo que alcançasse a ascensão, ele se tornaria o imortal mais poderoso. A razão pela qual não o fez foi simplesmente por sentir que o imortal que se tornaria ainda não era forte o suficiente, e seu Dao ainda não estava na perfeição. Ele precisava de um oponente à altura.
Seu Dao marcial era invencível demais, estava incompleto precisamente por causa de sua invencibilidade. Por isso, ele esperou por eras incontáveis. Ele finalmente apareceu, meu oponente predestinado. Tobai abriu os olhos e incontáveis grandes mundos tremeram em resposta, cheios de inquietação. Os olhares de inúmeros seres de nível imperador voltaram-se para aquele pilar celestial, seus olhos escondendo um fanatismo profundo. Tobai sentiu uma aura subindo rapidamente que o fazia levá-la a sério. Não demoraria muito para que crescesse a um nível que pudesse rivalizar com ele. Ele não apenas não a obstruiu, mas pelo contrário, estava ansioso por isso. Aquele dia chegaria logo. Enquanto isso, o Dao de Su Shen havia sido lapidado até a perfeição. Ele olhou para a notificação vermelha que surgiu diante dele. Aniquile o palácio do Deus da Guerra, dominador dos céus. Todos os jogadores estão obrigatoriamente envolvidos até que a missão termine. Recompensa: fusão com o coração do destino, alcançando a posição de verdadeiro imortal. A quarta calamidade finalmente havia emitido uma missão. Incontáveis jogadores explodiram em excitação neste momento. Nesta linha temporal, as miríades de céus estavam divididas em duas partes: o palácio do Deus da Guerra e o restante. Agora, as outras partes haviam sido todas limpas por Su Shen. Mesmo os desafios mais difíceis seriam facilmente ocupados pela quarta calamidade com a intervenção dele. Atualmente, todos os jogadores reverenciavam Su Shen. Palácio do Deus da Guerra. Su Shen pensou no inigualável Senhor da Guerra que vira em sua vida anterior. Talvez houvesse alguma conexão entre os dois. Parece que algum evento de grande escala que eu desconhecia ocorreu na linha temporal futura. Os vestígios da presença do Senhor da Guerra ainda permanecem, e o ciclo fechado do Rei Mortal foi quebrado. Tudo isso deve estar relacionado à quarta calamidade. Su Shen escolheu espreitar dentro da quarta calamidade para entender seu propósito agora e agarrar um vislumbre de esperança. Atualmente, as miríades de céus nesta linha temporal tinham apenas uma força restante: o Palácio do Deus da Guerra. Para que a quarta calamidade ocupasse completamente esta linha temporal, ela absolutamente tinha que aniquilá-lo. Esta missão era uma declaração de guerra contra o Palácio do Deus da Guerra. No momento seguinte, a figura de Su Shen desapareceu. Incontáveis jogadores da quarta calamidade afiaram suas lâminas, e ondas intermináveis de exércitos de jogadores, como nuvens de gafanhotos, avançaram em direção ao Palácio do Deus da Guerra. Esta era uma guerra destinada a marcar uma época. Conforme portais apareciam nos grandes mundos dentro do território do Palácio do Deus da Guerra, incontáveis figuras emergiam deles. O palácio reagiu rapidamente. Indivíduos fortes de vários mundos foram recrutados, transformando-se em corpos de aço para bloquear a torrente da quarta calamidade. No palácio no topo do pilar celestial, o Senhor da Guerra observava esta farsa com indiferença. De fato, a invasão da quarta calamidade não passava de uma farsa em seus olhos, não sendo digna de sua atenção. Aquele que comandava sua atenção do começo ao fim era apenas uma pessoa. Seu olhar fixou-se além da torrente revolta, onde um olhar semelhante perfurava a multidão, voltado para o pilar celestial no centro dos mundos infinitos. O sangue do Senhor da Guerra ferveu. Ele desejou poder descer e massacrá-los. Era o instinto de seu corpo. Pela primeira vez, ele sentiu que o instinto de seu corpo era tão difícil de controlar. Você deseja travar uma batalha como em um jogo de xadrez comigo, passo a passo, de peão a general, de general a rei? Que ideia interessante, e o prato mais requintado muitas vezes não é o primeiro a ser saboreado. O Senhor da Guerra conteve seus instintos. Seu olhar observava calmamente o massacre abaixo. Era como um tabuleiro de xadrez colossal, abrangendo todos os seres nas miríades de céus. Capítulo 437. De fato, afirmou Su Shen. O mestre do Palácio do Deus da Guerra era o Senhor da Guerra que ele vira no futuro. As batalhas em curso, o derramamento de sangue incessante, eram meramente o prelúdio para a grande guerra. Embora o Palácio do Deus da Guerra possuísse fundamentos profundos, a quarta calamidade, com sua vantagem de ressurreições infinitas, claramente detinha a superioridade. Neste momento de crise, do Palácio do Deus da Guerra dentro do Pilar do Céu, figuras de poder inigualável alçaram voo, atravessando o espaço infinito para chegar ao campo de batalha. Su Shen assentiu levemente. Portais dourados se abriram para a quarta calamidade e uma luz sagrada envolveu o campo de batalha. Indivíduos poderosos, cada um imperador forte, o ápice de incontáveis épocas, iniciaram seu combate feroz. Esta guerra estendeu-se por incontáveis anos. O Ki de sangue poluiu o karma. Aqui o karma não existia, apenas a vida e a morte. O reino do vazio estilhaçou-se e até o tempo pareceu deixar de existir. A figura de Su Shen desapareceu de seu lugar original. Neste instante, a figura majestosa no pilar do céu, vendo isso, soltou uma gargalhada farta e então desapareceu diretamente. Os dois pararam no centro do campo de batalha. Tudo parou. Fosse o Palácio do Deus da Guerra, ou os jogadores da quarta calamidade, todos cessaram seus movimentos, prendendo a respiração. No invisível, havia um terror vasto, como alguém que não sabe nadar se afogando em mar profundo. Aquela sensação sufocante varreu seus corpos inteiros. Su Shen falou: este reino será o nosso campo de Dao. Su Shen e o Senhor da Guerra foram envolvidos por um mundo pequeno. Este mundo era pitoresco, com montanhas e águas límpidas, mas parecia extremamente confinado. Até um santo comum poderia destruí-lo facilmente. O Senhor da Guerra olhou para Su Shen com surpresa e disse alegremente: isso me serve perfeitamente. Entre você e eu, o Dao não deixará este reino. Como uma área confinada poderia resistir ao embate de duas potências que poderiam destruir grandes mundos com um mero peteleco? Su Shen, no entanto, sorriu de leve. Esta não era uma disputa de força bruta. Era uma disputa de Dao. Para eles, a mera força bruta há muito perderá qualquer significado. E se eles estilhaçassem todos os céus?
No entanto, tanto Su Shen quanto o Senhor da Guerra sabiam que esta não era a batalha final. Anos diante de potências, eram como areia movediça escorrendo pelos dedos. Num piscar de olhos, incontáveis anos se passaram. Os jogadores da quarta calamidade e o povo do Palácio do Deus da Guerra olhavam fixamente, aguardando o resultado daquela grande batalha. Infelizmente, incontáveis anos se passaram e até alguns dominadores mais fracos atingiram o fim de sua longevidade e pereceram no campo de batalha. Aquela grande batalha ainda não havia rendido um vencedor. Algumas potências do topo da quarta calamidade não conseguiram mais se conter. Um deles se aproximou da barreira, querendo ver o que estava acontecendo lá dentro, já que não havia movimento há tanto tempo. Mas assim que ele se aproximou da barreira, pretendendo investigar, subitamente houve um grito, e a cena que se seguiu foi horripilante. Seu corpo foi visto desintegrando-se pouco a pouco, até seu corpo verdadeiro, localizado em incontáveis mundos distantes, desapareceu completamente neste momento. Esta cena enviou calafrios pelas espinhas de muitas potências. O jogador que acabará de reunir coragem para investigar estava entre os 5 melhores de todos os ranks da quarta calamidade. Mas uma existência tão poderosa morreu inexplicavelmente. De imediato, ninguém ousou dar um passo à frente nem ninguém ousou investigar, porque eles sabiam claramente de sua insignificância. Embora todos estivessem abaixo de imortais, a lacuna era desesperadoramente vasta. Mais anos intermináveis se passaram. Até alguns imperadores soberanos mal conseguiam suportar. Finalmente pareceu haver movimento dentro daquele mundo pequeno. Dentro do mundo pequeno, Su Shen e o Senhor da Guerra abriram os olhos simultaneamente. Ao longo desses anos infinitos, este mundo pequeno permaneceu pitoresco, com montanhas e águas límpidas. Nem sequer uma única lâmina de grama fora afetada ou destruída. No entanto, o embate entre os dois nunca cessara. Se o rescaldo da batalha deles se espalhasse, seria o suficiente para destruir todos os céus. Embora ainda não tivessem atingido o estágio de imortal verdadeiro, seu Dao estava acima até mesmo do de um imortal verdadeiro. Era meramente um pensamento para tornar-se Dao, um pensamento para tornar-se mortal. Esplêndido, verdadeiramente esplêndido. Meu Dao tem falhas, mas agora ele pode atingir a perfeição. O Senhor da Guerra bateu palmas e riu com vontade. Este era o dia mais feliz que ele vivenciara em incontáveis anos. Ainda mais emocionante do que o momento em que compreendeu pela primeira vez os mistérios profundos das artes marciais. Eu perdi esta rodada, mas esta batalha ainda não acabou. Convido o companheiro daoísta a testemunhar a conclusão do meu Dao. Su Shen disse, então parabéns companheiro daoísta. Entre os dois, eles não pareciam ser inimigos mortais, mas sim velhos amigos se reunindo após uma longa separação. Para eles, este mundo não tinha certo ou errado, apenas seu próprio Dao, suas próprias filosofias. Assim como Su Shen, preso no loop temporal, podia conversar e rir com o rei imortal do mistério profundo. Até entre o rei imortal de todos os céus e a calamidade, não havia certo ou errado. Ambos os lados meramente queriam viver. Enquanto o Senhor da Guerra transformava-se em um rastro de luz, Su Shen permaneceu imóvel. O vento forte agitando suas vestes brancas como a neve e seu longo cabelo negro como tinta. O Senhor da Guerra estava prestes a dar o passo final. E ele também seguiria o exemplo e daria esse passo. Enquanto isso, após centenas de milhões de anos, mesmo através da mudança de épocas, aquilo permanecerá inabalado. Neste momento, aquela barreira estilhaçou-se com um rugido. O desfecho final. Houve um desfecho final? Para os jogadores da quarta calamidade, a missão não terminara. Para as potências do Palácio do Deus da Guerra, a potência mais aterrorizante da quarta calamidade não morrera. Uma voz majestosa ressoou pelo campo de batalha, perfurando incontáveis grandes mundos. Desejo forjar o palácio imortal do massacre. Usar o ki maligno de todos os céus para completar meu Dao e alcançar a posição de Senhor imortal. Meu povo, vocês estão dispostos a me seguir? Conforme as palavras ecoavam na direção do Palácio do Deus da Guerra, incontáveis soldados e até potências de incontáveis mundos, por onde a voz passava, todos se ajoelhavam, com olhos fervorosos demonstrando sua lealdade máxima. Juramos seguir o Senhor da Guerra até a morte. Seguir o Senhor da Guerra é uma glória eterna e imortal para nós. Aquele som fervoroso ecoou por incontáveis mundos e a maré crescente fez com que todos os jogadores da quarta calamidade mudassem de cor. Que fé aterrorizante era essa? Até a vida e a morte haviam sido desconsideradas há muito tempo. O Senhor da Guerra riu farto. Bom, meu Dao tem a sorte de ser completado por todos vocês. Prometo que todos se tornarão espíritos do Dao e junto comigo alcançarão a vida eterna. Neste momento, um aviso apareceu diante dos muitos jogadores da quarta calamidade. O Palácio do Deus da Guerra foi aniquilado. Missão cumprida. Eles ainda não haviam entendido o que tudo isso significava. As potências do Palácio do Deus da Guerra, abrangendo centenas de milhões de mundos, neste momento, tiveram todos os sinais de vida desaparecidos. Um poder colossal e indescritível, junto com o Senhor da Guerra, elevou-se infinitamente. Imortal. Este era o nascimento de um imortal verdadeiro. Enquanto isso, atrás de Su Shen, 12 rodas giratórias incrustadas com o coração do destino circulavam. E ao seu lado, o tempo caíra na eternidade, e ele era a encarnação do tempo. Agora, o verdadeiro início da grande guerra estava à mão. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 438. Os jogadores da quarta calamidade perceberam subitamente que Su Shen havia desaparecido há muito tempo sem deixar vestígios. Junto com Su Shen, o Senhor da Guerra também desapareceu. Conforme suas figuras ascendiam infinitamente, eles transcendiam este espaço-tempo, atingindo um nível invisível. Um cristal estilhaçado em forma de losango na direção distante, parecia tão minúsculo diante de suas duas figuras. Além disso, incontáveis cristais assim brilhavam intensamente em locais distantes. Estes eram os inúmeros futuros que surgiram após o estilhaçamento dos miríades de espaços-tempos. Su Shen e o Senhor da Guerra chegaram ao exterior do espaço-tempo. Armas quebradas eternas e lâminas decepadas flutuavam neste lugar onde todos os conceitos deixavam de existir. O entrelaçamento de diferentes Dao transformou este lugar em uma zona proibida. No passado, diferentes futuros se desenrolaram, levando à eclosão de uma grande guerra, fazendo com que muitos imortais verdadeiros perecessem. O
imortal verdadeiro é uma existência única espalhada pelo espaço-tempo. Uma grande guerra eclodiu aqui uma vez, fazendo com que muitos imortais verdadeiros de diferentes espaços-tempos caíssem. A posição de imortal verdadeiro do elemento tempo que Su Shen obteve era de um desses imortais verdadeiros caídos. Os imortais verdadeiros do espaço-tempo circundante pareciam ter perecido quase inteiramente, deixando apenas uma tênue posição imortal. Mesmo com todo o seu poder, eles não puderam deter os dois monstros. Agora, havia apenas Su Shen e o Senhor da Guerra. Venha, esta batalha final. O Senhor da Guerra estava envolto em Qi maligno, e mesmo neste lugar onde nada existia, isso formava uma corrente de Qi como um sol negro surgindo lentamente. Sua mera presença era a ordem. Su Shen sorriu levemente, o disco atrás dele girando. Os 12 corações do mandato celestial irromperam com uma luz brilhante. Compreender e alcançar a fusão com o coração do mandato celestial permitia que alguém se tornasse um imortal verdadeiro capaz de empunhar o poder da quarta calamidade. No entanto, o corpo de Su Shen podia acomodar simultaneamente 12 corações do mandato celestial. Tamanho poder imenso, desde o início de sua iluminação no Dao, já havia superado em muitos gigantes imortais verdadeiros. Lute! O Qi maligno do Senhor da Guerra transformou-se em um exército vasto. Este não era um exército comum, mas um que alcançara a fusão com o Dao de matança final do Senhor da Guerra, sobrepujando tudo, visando diretamente esmagar o núcleo do Dao de Su Shen, uma torrente avassaladora desejando destruir diretamente o disco do fim do mundo atrás de Su Shen. Tendo acabado de alcançar o Dao, o próprio Dao do Senhor da Guerra já era o Dao supremo no mundo, incomparavelmente poderoso, o suficiente para esmagar muitos gigantes imortais verdadeiros. Nesta terra onde futuros imortais verdadeiros haviam perecido, uma aura foi despertada, indicando claramente que o Senhor da Guerra tivera participação na queda de tantos imortais verdadeiros. No entanto, nas pupilas de Su Shen, um portão era refletido. A quarta calamidade, sendo chamada de calamidade pelos céus, claramente significava que era longe de ser tão simples quanto parecia. Su Shen, estando conectado à quarta calamidade, podia naturalmente utilizar parte de seu poder. Este poder manifestou-se atrás de Su Shen como 12 gigantes empunhando armas divinas. O embate de 2 Daos supremos foi o suficiente para estilhaçar facilmente alguns espaços-tempos como reflexos em um espelho. Seus passos espalharam-se pelo vazio, e eles também atravessaram incontáveis espaços-tempos. A batalha decisiva entre 2 imortais verdadeiros supremos poderia ser dita como tendo durado incontáveis épocas, ou poderia ser dita como tendo sido um instante. Porque para eles, o conceito de tempo era etéreo demais. Conforme seus passos cruzavam fragmentos de espaço-tempo, eles pausaram acima do Rio das Eras. Neste rio, não havia imortais. Apenas 2 figuras. Eles pareciam transcender todos os imortais. Os lábios do Senhor da Guerra curvaram-se em um sorriso amargo. Eu perdi. Após incontáveis embates de Dao. Ele fora, afinal, impaciente demais. Su Shen poderia ter suprimido o Dao do Senhor da Guerra, mas não o fez. O Senhor da Guerra perguntou em confusão. Por que me poupar? Mesmo que me poupe, você deve saber que, enquanto eu não morrer, ainda tentarei detê-lo em algum momento no futuro. A quarta calamidade se espalharia por muitos espaços-tempos. O Senhor da Guerra não poderia ficar de braços cruzados. Embora tivesse perdido, o fracasso para ele seria apenas temporário. Diante desta pergunta, Su Shen disse, apenas retribuindo um favor. Su Shen não esquecera que devia um favor ao Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra suspirou, nos encontraremos novamente algum dia no futuro. Naquela época talvez seja uma batalha de vida ou morte. Su Shen sorriu levemente pensando consigo mesmo. Pode ser que não seja bem assim. Ele decidiu deixar o Senhor da Guerra partir. Talvez o Senhor da Guerra pudesse retornar à linha do tempo correta e completar um novo loop fechado no futuro. Justo neste momento, no Rio das Eras, de cima e de baixo, várias figuras apareceram. Atrás delas estava o mesmo símbolo de Su Shen, e cada uma empunhava pelo menos 3 corações do destino. Senhor do Tempo, o comando do Senhor da Calamidade é que esta pessoa não deve ter permissão para partir. Estes imortais verdadeiros eram claramente parte dos arranjos da quarta calamidade em outros espaços-tempos. Eles armaram uma emboscada rio acima e rio abaixo, esperando que Su Shen e o Senhor da Guerra ficassem mutuamente feridos para então capturá-los todos. Senhor do Tempo era o tratamento dado a Su Shen. Su Shen olhou para os imortais verdadeiros da quarta calamidade que haviam aparecido e disse, vocês estão instruindo este assento sobre como fazer as coisas? Um imortal verdadeiro curvou-se e disse, não ousamos instruir o Senhor do Tempo, mas esta pessoa está sob o comando do Senhor da Calamidade. Se o Senhor do Tempo desobedecer à ordem do Senhor da Calamidade, ele provavelmente arcará com as consequências. Su Shen disse, este assento arcará com as consequências sozinho. Os muitos imortais verdadeiros olharam uns para os outros, apenas capazes de observar enquanto o Senhor da Guerra partia, sua figura desaparecendo. Assim que Su Shen permitiu que o Senhor da Guerra partisse, 6 corações do destino no disco atrás de Su Shen estilhaçaram-se com um estrondo. Claramente, este era um aviso do Senhor da Quarta Calamidade, um aviso que Su Shen não levou a sério. Ele sabia que o Senhor da Quarta Calamidade ainda precisava dele, porque seu desempenho superava em muito dos outros subordinados incompetentes sob o Senhor da Quarta Calamidade. O Senhor da Quarta Calamidade ainda precisava dele para controlar outros espaços-tempos e decepar esta linha do tempo. Sem que soubesse, ele na verdade tinha o potencial de se tornar o capanga número 1 do Senhor da Quarta Calamidade. Su Shen pensou secretamente. O que o Senhor da Quarta Calamidade pensaria se descobrisse que seu capanga número 1 favorito era, na verdade, um infiltrado? Tendo pago um preço tão alto, ele provavelmente ficaria tão zangado que vomitaria sangue. No entanto, por enquanto, Su Shen ainda precisava fazer o seu melhor. Sob a liderança de Su Shen, a torrente da Quarta Calamidade varreu rapidamente diferentes espaços-tempos, sendo assimilada pelo poder do Senhor da Quarta Calamidade. A força de Su Shen recuperou-se gradualmente, até superando o que era antes. Não havia mundo que Su Shen não pudesse conquistar, nem tarefa que Su Shen não pudesse completar. Assim, Su Shen tornou-se gradualmente o executor principal do Senhor da Quarta Calamidade, a menos que um rei imortal fizesse um movimento. Mas agora, basicamente todo o poder de combate de nível rei imortal estava lá, a menos que houvesse uma variável e alguém completasse um novo loop fechado. Mas tal probabilidade era quase insignificante.
Capítulo 439. Su Shen descobriu algo. Rei Imortal Imperial. Como ele poderia estar aqui? Ele não deveria estar no campo de batalha do futuro? Su Shen manteve a calma, não permitindo que o Rei Imortal Imperial o percebesse. Naquele momento, o Rei Imortal Imperial parecia estar procurando pelo Senhor da Quarta Calamidade. Ao se encontrarem, um ser formado por uma série de linhas convergentes apareceu e zombou do Rei Imortal Imperial, dizendo: Rei Imortal Imperial, eu não esperava que você ainda falhasse em seu avanço após obter aqueles itens. A expressão do Rei Imortal Imperial permaneceu serena. Senhor da Calamidade, se você não tivesse sofrido uma emboscada do Deus principal, como este rei poderia ter falhado? O Senhor da Quarta Calamidade imediatamente enfureceu-se ao ouvir isso. É tudo culpa da confusão que você causou. Você sequer entendeu o esquema do Supremo Rei Imortal Cortador do Destino. Caso contrário, como eu poderia ter sido emboscado pelo Deus principal? Pensar que este plano foi arruinado por causa de 2 sujeitinhos. O rosto do jovem Rei Imortal Imperial teve um tique. O corpo verdadeiro do Supremo Rei Imortal Cortador do Destino foi deixado no passado por este rei há muito tempo. Depois que o plano deste rei falhou, aqueles itens atraíram a calamidade que pretendia descender. Ao ouvir essa notícia, o Senhor da Quarta Calamidade ficou atônito. Você realmente atraiu aquela coisa. Aquela coisa não estava suprimida? Como o poder dela ainda pode permear aqui? O Rei Imortal Imperial abriu as mãos e disse: Este rei não sabe os detalhes, mas é inútil falar dessas coisas agora. Este rei já se fundiu àquela coisa, tornando-se parte dela. Se ela for expulsa, este rei morrerá. Se ela descender com sucesso, talvez possamos criar um novo mundo. Ela disse a este rei para trazer a você um item que pode restaurá-lo rapidamente ao seu ápice e então ir ao futuro para deter aquela pessoa, ganhando tempo suficiente para que ela descenda totalmente. Se você recusar, ela me disse que assim que retornar, o primeiro com quem haverá um acerto de conta será você, companheiro. O Senhor da Quarta Calamidade lutou imensamente internamente. Ele sabia exatamente o que tinha feito. Com o temperamento daquele sujeito, ele seria perdoado? O Rei Imortal Imperial disse: Se você não concordar, este rei o matará agora mesmo. O Senhor da Quarta Calamidade disse: Eu aceito. De acordo com o entendimento do Senhor da Quarta Calamidade sobre o Rei Imortal Imperial, aquela afirmação não era apenas conversa. Talvez o Rei Imortal Imperial tivesse de fato obtido um item da calamidade capaz de matá-lo. O Senhor da Quarta Calamidade não ousou arriscar. O olhar do Rei Imortal Imperial atravessou camadas de espaço, olhando na direção de Su Shen. O Senhor da Quarta Calamidade disse: Ele é meu assistente mais capaz. Com a existência dele, alguns reis imortais do futuro terão dificuldade em alcançar aquele campo de batalha. O Rei Imortal Imperial assentiu. Não temos muito tempo. Tudo deve ser concluído o mais rápido possível. Diante de Su Shen, uma figura formada por uma pilha de dados apareceu. Estava entre a existência e a inexistência. Era o Senhor da Quarta Calamidade. Esta foi a primeira vez que Su Shen viu o corpo verdadeiro do Senhor da Quarta Calamidade. Você está disposto a aceitar minha bênção, guardar o domínio do espaço-tempo e me ajudar a bloquear o grande inimigo do futuro? Diante das palavras do Senhor da Quarta Calamidade, Su Shen disse sem hesitação. Seu subordinado sente-se naturalmente e extremamente honrado. O Senhor da Quarta Calamidade pareceu acreditar nas palavras de Su Shen. Um poder invisível estava modificando o corpo de Su Shen. Isso é parte do poder do fruto. Se ele pudesse devorar completamente o Senhor da Quarta Calamidade, quão poderoso ele se tornaria? Não era de admirar que o Supremo Rei Imortal Cortador do Destino, ao esquematizar por uma porção do fruto do Dao do Senhor da Quarta Calamidade, pudesse possuir um poder comparável a um quase imperador imortal. Mas infelizmente o Su Shen atual não era forte o suficiente para derrotar o Senhor da Quarta Calamidade. Mesmo o mais fraco Senhor da Quarta Calamidade não era alguém com quem um rei imortal comum pudesse lidar. O Senhor da Quarta Calamidade partiu. Ele precisava seguir contra o fluxo do tempo. Su Shen, enquanto isso, digeria esse poder. A condição de rei imortal parecia surgir naturalmente. Su Shen estava estacionado neste período de tempo. Ele estava sendo bondoso? Não. Foi apenas quando outra aura flutuou que Su Shen finalmente agiu. O Senhor da Guerra havia alcançado o passo final. Ele finalmente se tornaria um rei imortal. Mas tudo isso correria tão bem? Em algum lugar no campo de batalha de nível superior no futuro, os olhos de um rei imortal brilharam de surpresa. O que está acontecendo? A calamidade falhou? Ele realmente sentiu a aura do Senhor da Guerra. O Senhor da Guerra queria provar novamente o Dao do rei imortal no momento errado. Ele não pôde deixar de querer investigar. Assim que começou a descer, uma figura o interceptou. Em seu corpo havia uma aura da mesma fonte que a dele. Quem é você? Você vai desafiar as ordens da calamidade. O recém-chegado sorriu. Calamidade? Este venerável serve às ordens do Senhor da Calamidade. Essa afirmação fez a expressão do rei imortal recém-chegado afundar. As ordens do Senhor da Quarta Calamidade? Você sabe o que está fazendo? Su Shen disse. Este venerável tem muita clareza. De acordo com a estimativa de Su Shen, o Senhor da Quarta Calamidade não tinha tempo para lidar com ele agora. As palavras de Su Shen fizeram o rei imortal que se aproximava rir de raiva. O Senhor da Quarta Calamidade quer trair a calamidade. Su Shen nada disse, apenas bloqueando-o constantemente. Naquele momento, outra aura resplandecente surgiu, ultrapassando inúmeros tempos e espaços. Eu não esperava que fosse você. Tudo mudou, mas nada mudou. Meu velho amigo. Essa frase fez a expressão do rei imortal que fluía contra a corrente mudar drasticamente, porque aquela voz era precisamente a do Senhor da Guerra, a quem ele havia suprimido e matado com tanto esforço. Agora, o Senhor da Guerra havia realmente cultivado até fechar o ciclo novamente. As cenas daquele momento estavam vivas em sua mente. É você, seu traidor. Como ele poderia não entender que tudo aquilo era uma armadilha?
Su Shen e o Senhor da Guerra bloquearam seu caminho. Enquanto aquele rei imortal caía, o Senhor da Guerra disse a Su Shen: obrigado. Su Shen, não se esqueça de pagar o favor que me deve. O Senhor da Guerra assentiu. O que você vai fazer a seguir? Su Shen disse: se eu não fizer bom uso desta identidade agora, seria uma perda grande demais. O poder do Senhor da Quarta Calamidade vem da calamidade, e agora eu também sou uma das pessoas da calamidade. Ponto. O Senhor da Guerra pareceu entender a intenção de Su Shen. Você quer voltar ao passado? Para mudar tudo? Su Shen assentiu. Mas fazer isso pode fazer você desaparecer. Su Shen suspirou. O que pode ser feito agora é permitir que aqueles quase imperadores imortais se juntem ao campo de batalha. O Senhor da Quarta Calamidade quase reviveu totalmente e com a existência do Rei Imortal Imperial e outros, assim que a calamidade descender completamente, o passado, presente e futuro serão totalmente submersos. Eu preciso corrigir o loop e permitir que aqueles indivíduos fortes do passado descendam juntos. Este era o plano de Su Shen. O passado já fora afetado pela calamidade. O Supremo Rei Imortal Cortador do Destino e outros reis imortais do ápice, até mesmo quase imperadores imortais, estão presos pelo Rei Imortal Imperial. O crescimento dos fortes no futuro requer tempo. O que Su Shen precisava fazer era ajudar aqueles reis imortais do ápice do passado a escaparem de seu dilema e trazê-los para este campo de batalha para ajudar a resistir à calamidade. Essa tarefa seria muito difícil para outros, mas para Su Shen não era difícil. Capítulo 440. Cuide-se. O Senhor da Guerra cerrou os punhos. Os dois se separaram. O Senhor da Guerra ainda precisava ir para o campo de batalha final. Su Shen não retornou com ele. O que ele precisava fazer era corrigir constantemente as linhas do tempo errôneas que haviam sido alteradas pela calamidade. Um novo rei surgiu? Acima da torrente dos anos, condensada de infinitos espaços e tempos, já havia rastros de devastação. Uma história antiga inteira fora submersa, e se não fosse por meios poderosos, talvez tudo não existisse mais. Tanto os reis imortais dos céus quanto os reis imortais do lado da calamidade lutavam com todas as suas forças. A torrente rugia, e o que de matança avassalador era como magma em erupção. De dentro, uma figura surgiu, erguendo-se orgulhosamente. Senhor da Guerra. Esse sujeito, o Senhor da Guerra, ainda está vivo. Parece que no confronto com o rei ancestral da verdade oculta, o Senhor da Guerra ainda venceu. O Senhor da Guerra postou-se no alto do firmamento e riu. Isso é natural. O mero rei ancestral da verdade oculta pode ser extinto com um estalar de dedos. Ao mesmo tempo, outra figura emergiu lentamente da torrente abaixo, com os braços cruzados sobre o peito, olhos estreitados e atrás dele. O vasto submundo manifestou-se. Senhor da Guerra, seu tom, depois de não vê-lo por várias épocas, parece ter ficado ainda mais ousado. O Senhor da Guerra olhou para o recém-chegado e sorriu. Verdade oculta, parece que você retornou com sucesso. Este verdade oculta não era aquele verdade oculta. Este era o rei imortal da verdade oculta que não fora afetado pela calamidade. Com o retorno do Senhor da Guerra e do Rei Imortal da Verdade Oculta, o acampamento celestial ganhou mais 2 reis imortais. Em um mundo isolado e existente em uma linha do tempo diferente dos céus, Observador e o Rei Imortal do Mistério Profundo sentavam-se frente a frente. Mistério Profundo estava bastante curioso. Este sujeito fora inicialmente selado ali por ele, gritando e querendo matar, e então gradualmente acalmou-se, fazendo sabe-se lá o quê. Agora, ele até tinha o lazer de conversar com ele, discutir o Dao e passar o tempo. Mistério Profundo perguntou: Sua Excelência parece não se importar com a situação externa? O Observador soprou sua xícara e deu um pequeno gole no chá. E se eu me importar? E se eu não me importar? De acordo com suas palavras, tanto você quanto eu estamos agora em um novo mundo, e não podemos sair daqui. Mistério Profundo olhou para a aparência daquele sujeito e pensou: você é um rei imortal, tem medo de coisas quentes? Não, isso não está certo. A forma verdadeira deste sujeito é uma máscara. Ele sequer precisa beber chá. Mistério Profundo pegou uma xícara casualmente e a entornou de uma vez. Ele sacudiu a xícara vazia em sua mão, como se dissesse: viu? Esta é a maneira correta de beber chá. O Observador lançou um olhar peculiar. Como você alcançou o Dao de um rei imortal? Nesta era, um rei imortal que nem entende tais regras não escritas. Mistério Profundo inclinou a cabeça e disse: Rei imortal, eu apenas me tornei um. Eu fui empurrando tudo no caminho e conforme avançava, uma voz na minha cabeça me perguntou se eu queria derrubar o velho mundo com ela e estabelecer um novo mundo. Eu aceitei e assim me tornei um. O Observador. Ele subitamente sentiu-se muito desconfortável. Se você não tivesse aceitado, você também teria alcançado o Dao de um rei imortal. Mistério Profundo não se importou. Eu apenas queria ver como seria um novo mundo. Tudo agora não é tão ruim, exceto por chuva de jade. Aquele sujeito constantemente me dando ordens. Mas agora, provavelmente não verei mais chuva de jade. Mistério Profundo olhou para o Observador e sorriu. Você quer saber por que estamos aqui? A razão para isso não é apenas o fato de eu ser preguiçoso demais, fazendo com que chuva de jade não confiasse em mim. Eu trabalhei muito duro. O Observador ficou interessado. Ele estava realmente curioso sobre por que o rei imortal Chuva de Jade escolheria fazer o rei imortal do Mistério Profundo, um especialista de alto nível entre os reis imortais, perecer junto com ele. Mistério Profundo suspirou. Eu uma vez conheci o seu eu do futuro. Meu eu do futuro? Isso mesmo. Tudo isso soa incrível, não soa? Mistério Profundo olhou para a expressão levemente atonita do Observador. Seu humor subitamente melhorou um pouco. Desde que algo mudará com aquele sujeito, ele sempre fora calmo e controlado, então era raro ver uma flutuação emocional tão grande. Mistério Profundo continuou. Você já deve ter testemunhado uma parte do poder do reino do Imperador Imortal, mas eu lhe digo, tudo que você viu é meramente a ponta do iceberg do Imperador Imortal. O Observador assentiu. Ele não esquecera de ter sido repetidamente sufocado pela calamidade antecipadamente. Isso já era incrível o suficiente. E se eu lhe dissesse que tudo neste mundo é falso? Seres vivos, tempo, cognição, incluindo a minha e a sua existência. O Observador murmurou. Tudo é falso? Impossível.
Penso, logo existo. Eu ainda existo, então tudo isso é real. Mistério Profundo balançou a cabeça. Isso é verdade para você e para mim. Para um imperador imortal, nada disso importa. Ser e não ser não são centrados em você e em mim, mas no imperador imortal. A calamidade é um imperador imortal, e até mesmo aqueles seres lendários têm dificuldade em suprimi-la. Eu uma vez permiti que o seu eu do futuro viajasse através do tempo, querendo testar se isso poderia causar um impacto na calamidade. Mas tudo aquilo desapareceu, deixou de existir. Embora eu não saiba porque você não foi diretamente apagado pelo poder da calamidade, tudo no futuro tornou-se falso, tudo desapareceu. A calamidade negou as variáveis que ocorreram no passado. Aquele resultado tornou-se falso e inexistente. A calamidade quer um resultado que lhe seja benéfico. Ela possui o poder de negar, e pode definir continuamente tudo isso até a chegada pré-determinada. No entanto, ela atualmente possui apenas o poder de negar, não o poder de definir. Seu poder ainda está sendo suprimido por aqueles poucos. O observador subitamente entendeu que ser tratado de forma tão especial parecia não ser por causa de sua existência, mas por causa da existência do futuro. No entanto, o observador lançou um olhar peculiar para Mistério Profundo. De fato, este sujeito ter sido selado aqui comigo como parte do plano do Rei Imortal Chuva de Jade ainda se devia à sua falta de confiabilidade. O observador então olhou para o fluxo ajusante deste mundo. Um sujeitinho ainda estava lutando, no campo de batalha. As mudanças eram constantes. Os reis imortais do lado da calamidade estavam desaparecendo constantemente. Gradualmente mais e mais reis imortais do lado celestial retornavam. Em última análise, os reis imortais do lado da calamidade eram substitutos para os reis imortais celestiais. Quando os reis imortais celestiais se redescobriram, aquele foi o dia de seu retorno. A menos que alguns reis imortais tivessem desertado voluntariamente para a calamidade. Ó céus, parece que há novos desenvolvimentos. Isso é realmente um assunto problemático. Uma figura jovem mastigava ao Senhor do Dao Celestial, observando as mudanças repentinas se desenrolarem. Ele esfregou a cabeça, sentindo uma dor de cabeça. Parece que um ratinho apareceu. A figura do Rei Imortal Chuva de Jade piscou e desapareceu. Os outros reis imortais do lado da calamidade sumiram daqui. Capítulo 441. O Senhor da Guerra viu isso e disse: prendam Chuva de Jade, aquele sujeito. Ele absolutamente não pode ter permissão para perturbar o Mestre do Tempo. Na verdade, mesmo sem o Senhor da Guerra falar, ao verem o Rei Imortal Chuva de Jade e os reis imortais da facção da calamidade desaparecerem, os poderosos reis imortais já haviam sumido um passo à frente. Tentando partir? Não será tão fácil. Aqueles reis imortais que foram afetados pela calamidade e caíram não deixariam escapar facilmente os grandes inimigos que causaram sua ruína. Neste momento, como Su Shen possuía a aura da calamidade, ninguém daquela facção estava em guarda contra ele. Quando um rei imortal alcança o Dao, existem futuros reis imortais para proteger seu Dao, e é por isso que um ciclo fechado aparece. Quando reis imortais protegem o Dao, também existem reis imortais de guarda. O problema era que a aura emanando de Su Shen não era a de um inimigo, mas a de um aliado. Isso permitiu que Su Shen eliminasse facilmente um rei imortal alterado pela calamidade após o outro. Isso fez Su Shen suspirar, perguntando-se se ele era perverso demais, ou se os reis imortais da facção da calamidade eram ingênuos demais. Ou talvez nunca esperassem uma traição. Mais provável é que aqueles reis imortais o vissem como um companheiro de equipe e estivessem preocupados com seus antigos grandes inimigos, incapazes de desviar a atenção, o que permitiu que Su Shen tivesse sucesso tão facilmente. Su Shen chegou ao campo de batalha sem parar. Ele temia que o Rei Imortal Chuva de Jade devesse odiá-lo mortalmente a esta altura. Os fatos provaram que aquilo que menos se quer enfrentar é o que eventualmente se encontrará. Uma figura jovem bloqueou o caminho de Su Shen, mastigando constantemente um grande globo ocular. O grande globo ocular aparecia repetidamente, explodindo de novo e de novo a cada abrir e fechar, parecendo formar uma reencarnação. Rei Imortal Chuva de Jade. Aquele que estava sendo mastigado pelo Rei Imortal Chuva de Jade era ninguém menos que o Senhor do Dao Celestial. Claramente, o Senhor do Dao Celestial, que confrontar o Rei Imortal Chuva de Jade, sofrerá no fim uma derrota esmagadora. Ao redor deles, as auras desapareciam continuamente. Os reis imortais da facção da calamidade eram constantemente bloqueados, enquanto os reis imortais da facção das miríades de céus chegavam continuamente à cena. Apesar de terem vantagem numérica, ninguém ousava baixar a guarda, simplesmente porque aquele era o Rei Imortal Chuva de Jade. Mesmo com sua força grandemente diminuída, ele lidara tão facilmente com o Senhor do Dao Celestial. O Rei Imortal Chuva de Jade olhou profundamente para Su Shen e disse: você tem certeza de que quer trair a calamidade? Você já carrega a marca da calamidade. O poder dela está além da sua imaginação. Você se superestima, querendo mudar o resultado. E se você o mudar uma vez? Isto é o destino. E se forem 1000, 10.000, 100 milhões de vezes? Su Shen disse: como saberemos se não tentarmos? O Senhor da Guerra disse: o resto é com você. Su Shen assentiu. Parem o Rei Imortal Chuva de Jade. O Senhor da Guerra chegou primeiro. O Rei Imortal Chuva de Jade golpeou casualmente, e o corpo do Senhor da Guerra desapareceu diretamente. Então, o Rei Imortal Chuva de Jade pisou forte, e uma figura foi diretamente esmagada para dentro da torrente do tempo. Um Rei Imortal após o outro, sem qualquer medo, avançou para bloquear o Rei Imortal Chuva de Jade. Vendo isso, Su Shen não se demorou. Ele virou-se e seguiu contra a corrente. Senhor da calamidade, aquele sujeito tem a sua origem nele. Você absolutamente não pode deixar aquele sujeito retornar ao passado da calamidade. Caso contrário, você sabe as consequências. Diante da ameaça do Rei Imortal Chuva de Jade, o Senhor da calamidade deu de ombros indiferente. Ele tem a minha origem nele, mas parece que perdi o controle sobre minha própria origem. E com o Senhor da vida e da morte bloqueando, pareço incapaz de fazer qualquer coisa contra ele. O Rei Imortal Chuva de Jade agarrou a garganta de um rei imortal e suspirou. Você continua tão pouco confiável como sempre. Felizmente a calamidade sabia que você era instável desde cedo, então guardei um trunfo. O Senhor da calamidade parou subitamente.
O que você quer dizer com isso? Em um instante, a expressão do Senhor da Calamidade tornou-se de horror. Você quer transformar meu fruto do Dao em um de seus corpos do Dao? Quando foi que? Quando ele abriu os olhos novamente, aquela sequência de dados havia se transformado em um jovem belo de lábios rosados e dentes brancos. Nada menos que a aparência do rei imortal Chuva de Jade. Ele estendeu a mão e travou diretamente o caminho de Su Shen. Este poder aterrorizante comprimiu diretamente a linha do tempo em uma gaiola. Um vasto Ki preto e branco transformou-se em Ki de espada, isolando diretamente este poder. Aquela figura parece um tanto familiar. Su Shen notou que a figura bloqueando seu caminho fluía com o Ki da vida e da morte, embora não tivesse mais o conceito de um ser vivo. O Senhor da vida e da morte disse, logicamente falando, eu deveria chamá-lo de mestre, mas ela sou eu, e eu não sou ela, então não o chamarei de mestre. Su Shen pensou, verdadeiramente uma discípula rebelde. Uma passagem apareceu no mundo acima, claramente, esta fora aberta pelo Senhor da vida e da morte para Su Shen. Vá e chame-os de volta. Este mundo carrega os traços da nossa existência. Este é o nosso mundo. O Senhor da vida e da morte interceptou o Senhor da calamidade, com vida e morte fluindo, formando uma grande rede que cobria o passado e o futuro. Verdadeiramente problemático. O rei imortal Chuva de Jade assistiu com seus próprios olhos enquanto aquela figura passava sem impedimentos para o passado. Ele disse indiferente, nada disso pode ser mudado. Você irritará aquele único, mesmo que você o impeça por um tempo, e depois, este mundo eventualmente continuará a ser corrigido em um novo mundo onde ele possa descender. O Senhor da vida e da morte falou, mesmo que seja esse o caso, e daí? Se houver uma primeira vez, uma segunda vez, haverá naturalmente incontáveis vezes. Um toque de piedade apareceu no rosto do rei imortal Chuva de Jade, que obsessão patética. Ele pareceu desistir de resistir, permanecendo no auge dos anos, olhando para o passado com um leve sorriso nos lábios. No entanto, também é muito interessante. Su Shen retornou ao passado. Uma figura abriu uma cortina. Alguém chegou aqui? Havia dezenas de figuras presentes. Estes eram todos poderosos do passado, entre os quais o supremo rei imortal que corta o destino estava proeminentemente listado. Eles eram todos os mais antigos reis imortais nascidos do céu e da terra. Não há tempo para explicar. Precisamos de vocês no futuro. Todos ficaram um pouco surpresos. Aquele que chegará ali era um rei imortal já corrompido pela calamidade. Aquela figura abriu uma cortina celestial, seu corpo desintegrando-se constantemente. Vão. Ninguém se importou com o que estava acontecendo. Eles finalmente haviam encontrado o caminho para retornar. Muito obrigado, companheiro daoísta. Até que todos aqueles reis imortais tivessem partido. O corpo de Su Shen estava em frangalhos e quebrado. Torrentes de poder o engolfaram. Su Shen não parou de avançar. Ele não escolheu retornar às gerações posteriores. Em vez disso, ele foi contra a corrente. Este era um espaço em branco. Eu só posso ir até aqui? Su Shen sentou-se de pernas cruzadas, embora neste momento ele não parecesse mais em nada com uma pessoa. Ele fechou os olhos e suspirou. Esta é a vontade do Dao Celestial. O observador, que estava jogando xadrez com o rei imortal do mistério profundo, pareceu sentir algo. Ele olhou para cima. Este resultado parece um pouco diferente. O rei imortal do mistério profundo disse, parece que há outra mudança. Agora restamos apenas você e eu. Capítulo 442. Su Shen abriu os olhos. Ele havia morrido. Reis imortais não morrem, mas este conceito pareceu inútil contra a calamidade. Su Shen abriu o livro de reversão do destino. O que exatamente está acontecendo? Quando Su Shen abriu o livro, a vida número 245.362. Esta página estava em branco, como se nada existisse. Olhando para os 2.000 pontos de reversão do destino restantes, o coração de Su Shen estava calmo neste momento, sem pânico. Ele começou a pensar. Talvez tudo isso seja como o rei imortal Chuva de Jade disse. O mundo foi corrigido e os traços da nossa existência foram apagados. Mas minha memória não foi perdida, o que significa que aquelas cenas não foram sonhos, mas realmente aconteceram. Su Shen virou para a página anterior. O registro da vida anterior não havia desaparecido, o que significava que a calamidade não corrigira tudo. No mínimo, a calamidade não era tão insolúvel a ponto de ser imbatível. Sua existência teve um impacto significativo sobre ela. Aptidão, 0. Capacidade de compreensão, 0. Histórico familiar, 0. Estado de espírito, 30 milhões. Enquanto os pontos de reversão do destino não tivessem zerado, ainda havia esperança para tudo isso. Su Shen alocou casualmente 100 pontos cada para aptidão, capacidade de compreensão e histórico familiar. Ele fechou lentamente o livro em sua mão. Mestre da seita, algo terrível aconteceu. Su Shen abriu lentamente os olhos. Diante dele havia um grande salão com decorações solenes, e ele estava sentado no assento do mestre da seita. No entanto, os anciãos que deveriam estar de pé lado a lado ao seu redor, apenas um velho de cabelos brancos em um manto preto profundo permanecia. Este era o ancião da aplicação da lei da seita das montanhas e rios. Ancião Yan, você quer dizer que os outros anciãos todos escolheram deixar a seita das montanhas e rios e se juntaram a outras seitas? Ancião Yan assentiu. Mestre da seita, você já sabia? Su Shen revirou os olhos e disse, este mestre da seita não é cego. Agora, ancião Yan, você é provavelmente o único ancião que restou na seita. Ao ouvir isso, ancião Yan olhou para os arredores vazios, tomado pela tristeza, e prostrou-se, chorando. Minha seita das montanhas e rios brilhou por 10.000 anos. Seu legado ininterrupto, santos iluminaram as 9 províncias e veneráveis suprimiram o mundo. Como o destino pode ser desafiado? Hoje nós, velhos sujeitos da seita das montanhas e rios, estamos envergonhados diante do jovem mestre da seita. O jovem mestre da seita deveria ter sido aquele a revitalizar a seita, mas ele se tornou o último mestre da seita da nossa seita das montanhas e rios. A seita das montanhas e rios, uma seita no continente Sol e Lua. Teve sua glória e teve seu declínio. Nesta vida, o nome de Su Shen era Anshen. Ele azaradamente nasceu nesta era de declínio da seita das montanhas e rios. Seu talento era excepcional e ele foi adotado pelo mestre da seita anterior. Su Shen também não decepcionou as expectativas do mestre anterior e desde jovem, seu cultivo superou todos os seus pares. No entanto, neste mundo
mundo, as coisas são imprevisíveis e o destino prega peças nas pessoas. A história gloriosa da seita das montanhas e rios tornou-se a lâmina mais afiada a perfurá-la. Notícias circularam dentro da grande dinastia imperial Yan de que a seita das montanhas e rios ainda retinha o legado de um santo. Anshen, que se tornará o gênio número 1 entre a geração jovem da dinastia imperial, intensificou ainda mais essas notícias ao extremo. O mestre da seita anterior, vendo a seita sendo oprimida, naturalmente não estava disposto a aceitar isso e escolheu fazer uma aposta, tentando plenamente avançar para o reino imperador. No fim, ele falhou, infelizmente perecendo. Quando o mundo exterior soube da notícia, eles avançaram como chacais, lobos e tigres. A seita das montanhas e rios caiu em problemas internos e externos, uma situação precária. Ninguém queria assumir esta batata quente. Assim, o título de mestre da seita das montanhas e rios caiu sobre Anshen. A maioria dos anciãos e discípulos morreu subitamente após o mestre de Anshen falecer, causando pânico. Agora, eles nem estão mais fingindo. As 6 principais seitas uniram forças, pressionando diretamente a seita das montanhas e rios, caluniando-a como estando no caminho demoníaco e atribuindo todos os pecados da dinastia imperial à seita das montanhas e rios. Este é realmente um esquema bem conhecido. Maridos e esposas são como pássaros na mesma floresta. Eles voam separados quando o desastre acontece. O que dizer de uma seita massiva como a seita das montanhas e rios? Os anciãos e discípulos leais já haviam morrido fora da seita. A maioria dos restantes não passava de oportunistas. Anshen não se surpreendeu com a fuga deles. Ele ficou aqui com o voto de viver e morrer com a seita. No entanto, no momento crítico, ele ainda vivenciou o despertar de sua memória. Su Shen levantou-se lentamente. Ele desceu os degraus como uma brisa suave, sem pressa nem lentidão. Antes que o ancião Yan pudesse notar, Su Shen já havia chegado ao seu lado em algum momento desconhecido. Ancião Yan, todos têm o direito de fazer suas próprias escolhas. Este mestre da seita está muito satisfeito por você ter ficado. Se o mestre, seu velho eu, soubesse disso no submundo, ele também ficaria satisfeito. Quanto aos outros anciãos e discípulos que deixaram a seita, não há necessidade de ficar indignado com suas escolhas. Os vencedores levam tudo, os perdedores perdem tudo. Este mundo é simplesmente assim. No entanto, ancião Yan, você disse uma coisa errada. Este mestre da seita não será o último mestre da seita das montanhas e rios. Minha seita foi transmitida por 10.000 anos com veneráveis e santos. No passado, você se orgulhava deles. A partir de hoje, eles se orgulharão da existência deste mestre da seita. A ocasião grandiosa de 10.000 anos é apenas o começo. O sol e a lua brilham sobre os rios e montanhas, e os rios e montanhas perdurarão para sempre. Ao ouvir isso, ancião Yan olhou para o jovem no traje com estampas de paisagem em tom azul celeste. Vagamente, ele pareceu ver as figuras dos sábios passados da seita das montanhas e rios sobrepondo-se lentamente. Ele não sentiu nenhum traço de declínio no jovem, apenas uma confiança inigualável. Olhando para a mão estendida, como por um impulso fantasmagórico, o ancião Yan estendeu a mão e apertou aquela mão, levantando-se lentamente. Se qualquer outra pessoa tivesse dito que na situação atual poderia virar o jogo, o ancião Yan apenas pensaria que era para confortá-lo. Agora, quando o jovem à sua frente disse essas palavras, fez seu coração levá-las a sério, mesmo que significasse a morte. Su Shen saiu do salão principal da seita, com o ancião Yan seguindo atrás dele. Fora do salão principal, Su Shen viu uma bela mulher, segurando uma espada longa, seguida por mais de 10 discípulos. Xiui, você ainda não partiu? Xiui disse. Anshen, embora eu não goste de você, tudo na seita das montanhas e rios é fruto do trabalho árduo e acumulação do meu pai. Eu absolutamente não permitirei que seja facilmente destruído. Os discípulos da seita interna atrás de Xiui também gritaram. Mestre da seita, a seita nos tratou bem. Nós certamente viveremos e morreremos com a seita. Xiui, a filha do mestre de Su Shen nesta vida, era o segundo gênio da seita das montanhas e rios. No entanto, com a aparição de Su Shen, ele tirou todos os halos que originalmente pertenciam a ela, o favor de seu pai, as expectativas da seita. Essas coisas caíram uma a uma sobre Su Shen. Desde que o mestre de Su Shen falhou em seu avanço e pereceu, o ódio de Xiui por Su Shen alcançou seu auge. Su Shen simplesmente seguiu o fluxo, deixando Xiui partir, enquanto ele ficava para suportar tudo. Ele apenas não esperava que no fim Xiui ainda retornasse. Mas tudo isso não importava mais. Ele não precisava mais ser impotente, abraçando a determinação de morrer com a seita. Como ele disse, o sol e a lua brilham sobre os rios e montanhas, e os rios e montanhas perdurarão para sempre. Capítulo 443. Xiui sempre sentiu que esse sujeito havia mudado muito. Esse sujeito, é claro, referia-se a Su Shen. Nele, ela não conseguia ver a tristeza e a culpa pelo declínio da seita, nem a desolação de um mestre de última geração. Era um tipo de compostura. Uma brisa suave acaricia os picos das montanhas, uma lua brilhante brilha sobre o grande rio. Xiui desdenhou em seu coração, que exibido. Mas não fazia sentido dizer essas coisas agora. Suas vidas estavam destinadas a uma contagem regressiva. As 6 grandes seitas, trabalhando juntas, já estavam próximas ao salão do mestre da seita. Entre eles, apenas o ancião Yan era um especialista do Reino Rei. Mas o que um único especialista do Reino Rei poderia fazer? Su Shen olhou para Xiui, sabendo que essa mulher estava definitivamente falando mal dele. Ele não se deu ao trabalho de discutir. Neste momento, as cordilheiras contínuas emitiram sons de estrondo. As 6 grandes seitas já haviam forçado sua entrada na seita das montanhas e rios. Rastros de luz de cores variadas podiam ser vistos a olho nu. Cada um representava um poderoso especialista de outra seita. Quase instantaneamente, um após outro, figuras poderosas flutuaram no ar com olhares arrogantes. Mais do que isso, enormes corpos de Dharma se materializaram, apequenando picos de montanhas de 300 metros. Diante dessa aura poderosa, o corpo do ancião Yan subitamente explodiu com uma onda de Qi, formando uma barreira que envolveu a todos. Um dos homens, cujos olhos brilhavam com luz dourada e portavam a postura imponente de um rei tigre, disse: Yan Qisha, a seita das montanhas e rios já está destruída. Por que não se junta ao meu portal da montanha do tigre? Seu cultivo foi conquistado com esforço.
Meu portal o tratará como um ancião. É melhor do que morrer e ter seu Dao extinto. O ancião Yan ouviu isso e respondeu: enquanto o atual mestre da seita das montanhas e rios não estiver morto, minha seita não estará destruída. Outra figura verde zombou: Yan Qixia, você recusa um caminho perfeito para a sobrevivência. Acha mesmo que você sozinho, um especialista do Reino Rei, pode lutar contra todos nós? Havia pelo menos 10 existências poderosas como as figuras dourada e verde. Eles zombavam ou mostravam ganância nos olhos. Su Shen deu um passo à frente, caminhando diante do ancião Yan. Anshen, o que você está fazendo? An Shiui falou rapidamente. Su Shen entrelaçou as mãos atrás das costas, seu hobby verde com estampas de montanhas e rios flutuando sem vento, com um leve sorriso nos lábios. Por favor, chame-me de mestre da seita. Os reis acima olharam para a figura, seus rostos cheios de desdém totalmente indiferentes. Em seus corações, Su Shen já era um homem morto. Eles não queriam lutar até a morte contra um especialista do Reino Rei, mas isso não significava que tivessem medo. O Reino Rei também é chamado de Reino da Conexão Profunda, Penetração do Mistério. Este reino já era muito distante para Su Shen. Quem disse que minha seita das montanhas e rios tem apenas um especialista do Reino da Conexão Profunda? Não sou eu um especialista do Reino da Conexão Profunda, bem aqui diante de vocês? Assim que sua voz caiu, uma poderosa onda de Qi rompeu do corpo de Su Shen. Primeira camada da alma espiritual. Segunda camada. Nona camada. Reino da Conexão Profunda. Primeira camada da Conexão Profunda. Segunda camada. Uma maré aterrorizante de Qi de origem varreu o céu, eclipsando o grande sol. O Qi de origem em um raio de 5.000 quilômetros moveu-se apenas por causa de uma pessoa. An Shiui olhou para a figura envolta no centro da tempestade. Atrás dele, um pergaminho de montanhas e rios desenrolou-se lentamente, parecendo ainda mais deslumbrante que o sol. Ela já não conseguia distinguir se era a pessoa ou o pergaminho que brilhava mais. Ela pensou nas lendas da seita das montanhas e rios. Diz a lenda que o Sutra da Montanha e do Rio, a técnica de cultivo praticada pelo antigo santo da seita, quando cultivada até a grande realização, poderia manifestar imagens de montanhas e rios, roubar a luz do sol e da lua, rivalizar com corpos divinos e corpos santos, e ocupar um lugar nos miríades de grandes mundos. Mas não era apenas uma lenda? O legado do santo não havia desaparecido? An Shiui então pensou no dia em que seu pai partiu. Ela queria substituí-lo como a nova mestra da seita, mas o token de liderança caiu nas mãos de seu irmão Júnior. Aquele token é pesado demais, dá-lo a você não seria bom. An Shiui pensou: pai, você foi realmente tendencioso. Nossa seita realmente tem um legado de santo, e você o deu ao meu irmão Júnior. No entanto, ela olhou para aquela figura imponente. Mas pai, se você não tivesse tentado o avanço para o reino imperador, talvez pudesse ver a seita das montanhas e rios se erguer novamente. Com apenas um passo, a aura de Su Shen atingiu o pico do Reino Rei. Se não fosse pelo Qi de origem insuficiente, ele já poderia ser um especialista do reino imperador. Su Shen olhou para as pequenas formigas abaixo. Reis e reis são, em última análise, diferentes. Deve ser o legado do santo. A seita das montanhas e rios realmente o possui. O homem do corpo de Dharma verde gritou excitado. No momento seguinte, ele não pôde mais falar. Seus olhos encheram-se de medo extremo. Ele estava sendo agarrado pela garganta por uma mão e com um aperto casual, seu corpo se estilhaçou. Uma chuva de sangue caiu, irrigando o território da seita das montanhas e rios. Um discípulo da seita olhou estupefato para a cena. A chuva de sangue espirrou em sua boca e ao provar, parecia um pouco doce. Su Shen olhou para as outras figuras altas, apontou um dedo e outra figura explodiu da mesma forma. Matar um especialista do Reino Rei parecia não ser nada para Su Shen. Seus olhos não mostravam emoção. Em poucos suspiros, entre gritos e desespero, todas as forças que invadiram a seita das montanhas e rios foram aniquiladas. O ancião Yan lembrou-se do que o mestre da seita dissera no salão principal. Será que a seita está realmente destinada a florescer? Não admira que o mestre estivesse tão calmo. Aqueles anciãos que abandonaram a seita na crise devem estar cheios de arrependimento. Su Shen, com um semblante calmo, disse: limpem o campo de batalha. Este mestre da seita precisa fazer uma viagem. O ancião Yan perguntou: mestre da seita, o que o senhor vai fazer? Su Shen falou: a cortesia exige reciprocidade. Já que essas 6 grandes seitas presentearam minha seita das montanhas e rios com tal grande presente, pareceria que nos falta etiqueta se eu não retribuir o favor. Retribuir o favor? O ancião Yan não acreditou ser uma simples visita. Mestre da seita, todas as 6 grandes seitas têm especialistas do reino imperador guardando-as. Não seja descuidado. Antes que terminasse, o jovem já havia sumido. Apenas uma frase restou: não se preocupe. Se fosse antes, An Shiui teria resmungado, que exibido. Mas hoje, ela não reclamou. Sentiu que aquela figura não era tão desagradável afinal. Pouco depois, uma notícia incendiou o mundo de cultivo da dinastia imperial do Grande Yan. As 6 grandes seitas, cada uma com um especialista do reino imperador, haviam desaparecido em um único dia. Até mesmo seus ancestrais do reino imperador foram empalados nos portões de suas seitas, com uma mensagem deixada sob os cadáveres. Aqueles que ofenderem minha seita das montanhas e rios encontrarão este fim. Capítulo 444. Su Shen retornou à seita das montanhas e rios. Todos olharam para os recursos de cultivo que ele jogou casualmente, empilhados como uma cordilheira infinita. O ancião Yan disse tremendo: mestre da seita, todos esses recursos foram obtidos das 6 seitas? Ele nunca vira tanto. Armas sagradas, técnicas divinas, pílulas medicinais e ervas raras. Algumas ervas ainda tinham terra, como se tivessem acabado de ser arrancadas. An Shiui murmurou: Anshen, você saqueou as 6 grandes seitas ou algo assim? Su Shen olhou para ela com um olhar de alívio: isso mesmo, as 6 grandes seitas não existem mais neste mundo.
An Xiui ficou atonita. Ela o encarou para ver se ele estava mentindo. Fanfarrão, foi a conclusão que ela chegou. E os ancestrais do reino imperador? Você não pode tê-los matado também, pode? Até a família imperial do grande Yan mostra respeito a eles. Su Shen elogiou, tão esperta. Os ancestrais do reino imperador foram naturalmente mortos por este mestre da seita. Seus corpos ainda estão pendurados no portão da montanha. Su Shen falava com indiferença, como se os ancestrais fossem meros frangos abatidos à vontade. Mas An Xiui não acreditou. Que fanfarrão. Su Shen. Observando An Xiui se afastar, Su Shen murmurou. Este mestre da seita está dizendo a verdade. O coração de uma mulher é realmente uma agulha no fundo do mar. Com esses recursos, o ancião Yan e os discípulos estavam radiantes. Agora a seita era rica e podia expandir o recrutamento. No entanto, a tarefa urgente era limpar a seita. Su Shen foi para a montanha traseira, parando diante de um túmulo rudimentar. A caligrafia de An Xiui continua bagunçada como sempre e reclamou internamente. No túmulo estava escrito de forma torta: o 137º mestre da seita das montanhas e rios, Anzen, um homem de ambições grandiosas que viveu mais de 700 anos. Su Shen lembrou-se. Foi esse velho que o enganou para entrar na seita, dizendo que ele era o material para a revitalização da seita das montanhas e rios. O julgamento do velho estava correto. Velho, apenas observe, a seita das montanhas e rios eventualmente se tornará a maior seita de todos os tempos. O velho o tratara bem, melhor que a própria filha. An Xiui ficava irritada com isso. No dia seguinte, An Xiui e os discípulos terminaram de limpar os danos da guerra. Ela notou que Su Shen não apareceu para ajudar. Aquele fanfarrão realmente tem prestígio de mestre da seita. Uma discípula interna apontou para o sol nascente. Irmã Sênior An, algo parece estar se aproximando. Era um dragão de fogo vermelho com asas, puxando uma carruagem magnífica. Diz a lenda que na dinastia imperial do Grande Yan existe uma bestas espirituais com linhagem de dragão de fogo que protege a dinastia por milênios. Aquela aura aterrorizante deixou a mente de An Xiui em branco. Seu primeiro pensamento foi: acabou. Ela não conseguia se mover. A enorme criatura pousou fora do portão. Da carruagem desceu uma figura com uma aura de supressão mundial, o imperador Yan da dinastia imperial do Grande Yan. An Xiui reconheceu a figura que vira de longe uma vez na cidade imperial. Antes que ela se recuperasse, o imperador Yan anotou, mas não tinha impressões dela. O importante era o propósito da visita. Imperador Yan, não achei que chegaria tão rápido. Um riso leve veio de longe, e neve começou a cair. Uma velha apoiada em um cajado aproximou-se. Velha do Palácio de Gelo, não achei que receberia a notícia tão rápido também. O Palácio de Gelo era independente e tão forte quanto a dinastia. An Xiui reconheceu a Imperatriz do Gelo, que outrora matara uma bestas espirituais do Reino Imperador. A Imperatriz disse: os especialistas do Reino Imperador das 6 seitas foram aniquilados em um dia. Quem poderia esconder tal notícia? Logo, um dragão da terra surgiu do solo. No topo dele, um velho robusto riu. Imperatriz do Gelo, você ainda não morreu, que raro. Era o Imperador Yui. Por fim, um homem com aparência de erudito apareceu no ar. O Imperador King. An Xiui, sendo observada por 4 potências do pico do Reino Imperador, sentiu como se tivesse caído em um poço de gelo. Capítulo 445. Jovem senhorita, não estamos aqui para causar problemas para sua seita. Em vez disso, desejamos fazer uma visita a um estimado sênior de sua seita. O estudioso pareceu notar a inquietação de An Xiui, percebendo que ela poderia ter entendido algo errado, e começou a explicar. Os outros 3 também notaram que a aura que emitiram inadvertidamente era poderosa demais, assustando a jovem. Eles rapidamente refrearam sua aura avassaladora e ofereceram sorrisos benevolentes a An Xiui. Isso mesmo. Estamos aqui apenas para encontrar um estimado sênior de sua seita. A cabeça de An Xiui zumbia. Onde sua seita das montanhas e rios teria um estimado sênior? E um que pudesse ser tratado com tamanha gravidade por esses 4 imperadores? An Xiui pensou em Su Shen, mas rapidamente descartou a ideia. Qual era a idade de Su Shen? Sua habilidade de matar um especialista do Reino Rei já era desafiadora dos céus o suficiente. Então como ele poderia ser tratado com tamanha solenidade por 4 imperadores? Se eles souberem que minha seita das montanhas e rios não possui especialistas no Reino Imperador, temo que enfrentaremos outra reviravolta. Esta notícia deve chegar a An Shen, mesmo que isso signifique que ele tenha que sair mais cedo. Embora An Xiui secretamente amaldiçoasse Su Shen por se exibir, ela sabia que o futuro da seita das montanhas e rios repousava sobre Su Shen, o mestre da seita. Os outros por perto não tinham consciência da mudança nos pensamentos de An Xiui. O velho robusto entre eles a lembrou. Queremos ver o estimado sênior de sua seita das montanhas e rios que abateu 6 imperadores em um único dia, pregando inclusive 6 especialistas do Reino Imperador no portão da seita. Tamanha coragem, eu não posso comparar. A Imperatriz do Gelo disse: esse estimado sênior é da seita das montanhas e rios. Ele até escreveu abaixo dos cadáveres: aqueles que ofenderem a seita das montanhas e rios encontrarão este fim. Tamanha audácia, nunca presenciei em minha vida, por isso desejo conhecê-lo. An Xiui. A seita das montanhas e rios deles tinha um sênior tão poderoso? An Xiui lembrou-se subitamente do que Su Shen disse ontem ao retornar para a seita. O abate dos 6 ancestrais do Reino Imperador das 6 grandes seitas, com seus cadáveres ainda pendurados no portão da seita, não era exatamente o que Su Shen dissera ontem? Ontem, An Xiui pensara apenas que Su Shen estava exagerando, mas agora parecia que não era o caso. Será que o estimado sênior de quem estão falando é An Shen? An Xiui pareceu ter uma epifania. Ela sentiu e disse: estimados senhores, por favor, esperem um momento. Vou informar o estimado sênior da minha seita das montanhas e rios imediatamente. Os 4 assentiram com muita paciência.
Se fosse qualquer outra pessoa que ousasse fazê-los esperar, já teria sido despedaçada a esta altura. No entanto, eles pensaram na aparência daqueles 6 velhos das 6 grandes seitas. Embora a força daqueles 6 fosse muito inferior à deles, ainda eram imperadores. Matar 6 imperadores através das vastas terras em um único dia, eles admitiam honestamente que não conseguiriam fazer. Então eles vieram para a seita das montanhas e rios. An Shiyu encontrou Su Shen na montanha dos fundos da seita. Neste momento, Su Shen ainda segurava calmamente uma vara de pescar, vestindo uma capa de chuva de palha e um chapéu de palha. Ele ainda estava pescando. An Shiyu disse exasperada: mestre da seita, algo grande aconteceu lá fora, e você ainda tem o lazer de pescar aqui? Su Shen observou enquanto o peixe que estava prestes a morder o anzol era espantado pela voz alta de An Shiyu. Ele disse impotente: algo grande aconteceu lá fora? Que coisa grande! An Shiyu relatou tudo o que havia acontecido no portão da seita, bem como as identidades do imperador Yan e dos outros 3. Quando An Shiyu terminou de falar, Su Shen permaneceu imóvel, lançando outra isca. Isso fez An Shiyu se perguntar se esse sujeito estava sequer a ouvindo seriamente. Ei, você matou ou não os especialistas do reino imperador das 6 grandes seitas? Do lado de fora do portão da seita, o imperador Yan, a imperatriz do gelo, o imperador Yu e o imperador confucionista estão esperando. Eles são todos imperadores renomados, muito além do que os especialistas das 6 grandes seitas poderiam se comparar. Se não for, então. An Shiyu viu-se sem palavras. Ela tentou várias vezes querendo gritar, seu rosto justo corado, mas ainda assim não conseguia falar, apenas conseguindo apontar para Su Shen. Su Shen acenou com a mão, dizendo preguiçosamente: achei que fosse algo importante, olhe para você. Alguns meros imperadores te assustam assim. Suspiro, verdadeiramente uma vergonha para minha seita das montanhas e rios. Vendo o sorriso aparentemente zombeteiro nos lábios de Su Shen, An Shiyu ficou tão brava que quis gritar, mas infelizmente não conseguia agora. Su Shen disse: já que vieram à minha porta, isso me poupa uma viagem. De hoje em diante, as regras deste grande Yan serão decididas pela minha seita das montanhas e rios. Su Shen estalou os dedos. An Shiyu estava ofegante. Ela descobriu que parecia ser capaz de falar novamente. Quando ela pretendia abrir a boca, descobriu que não conseguia falar de novo. Seus olhos pareciam ser capazes de cuspir fogo, querendo queimar aquela figura até as cinzas. Infelizmente, Su Shen a ignorou. Quer amaldiçoá-lo? Que piada! Su Shen estalou os dedos novamente. Desta vez, An Shiyu não falou. Ela aprenderá a lição. Traga-os para me encontrar. An Shiyu olhou para a atitude despreocupada de Su Shen e não pôde deixar de xingar interiormente novamente, exibido. A pálpebra de Su Shen estremeceu. An Shiyu deixou a montanha dos fundos. Ela conduziu o imperador Yan e os outros para a área recuada da seita das montanhas e rios. Ela olhou para o interior da montanha e disse: o estimado sênior que vocês procuram está aqui. Os 4 imperadores se juntaram a eles sem hesitação. An Shiyu olhou para o céu. Ela se perguntava se o ancião Yan deveria pegar os discípulos restantes e fugir. Espero que ele consiga aguentar. An Shiyu sabia. Este era outro momento crítico para a sobrevivência da seita das montanhas e rios. O destino atual da seita repousava em uma pessoa. Há apenas alguns dias, ela desejava que aquele sujeito morresse logo, mas agora ela estava realmente rezando. Os 4 imperadores chegaram à montanha dos fundos. Eles viram uma figura vestindo uma capa e um chapéu de palha à beira de um rio. Posso perguntar se Vossa Excelência é o estimado sênior da seita das montanhas e rios? O imperador Yui falou primeiro. Ele não sentia um único traço de aura vindo daquela pessoa. Ou seu cultivo era profundo demais, ou ele não tinha cultivo algum. Os outros 3 também olharam para aquela figura. Se não há mais ninguém aqui, então o estimado sênior que vocês procuram sou eu. A voz era excessivamente jovem, o que fez os 4 se entreolharem, e então disserem: posso perguntar ao sênior qual é o seu nome? Su Shen viu um peixe mordendo o anzol. Ele ficou radiante, ignorando completamente os 4. Após puxar o peixe para a margem e colocá-lo no balde, ele então pareceu se lembrar, virando-se para a multidão e dizendo: eu sou o 138º mestre desta seita das montanhas e rios. Os 4 olharam para a aparência excessivamente jovem de Su Shen, e seus rostos se fecharam. Jovem, seus anciãos estão talvez brincando conosco aqui? O impaciente imperador Yui sentiu que estava sendo enganado. Ele disse friamente: jovem, você agora tem 2 escolhas, ou chama seus anciãos, ou entrega a herança do santo para nós examinarmos. Finalmente, o imperador Yui foi o primeiro a revelar suas verdadeiras intenções. Visitar um estimado sênior da seita das montanhas e rios era um pretexto. Confirmar se havia uma herança do santo era o objetivo real. Agora parecia que o estimado sênior da seita das montanhas e rios não era tão estimado afinal, nem mesmo ousando mostrar seu rosto verdadeiro. Capítulo 446. Su Shen suspirou suavemente. O anteriormente agressivo imperador Yui subitamente estancou. Ele não sabia que coisa aterrorizante havia visto. Os outros 3 apenas ouviram um estrondo, e com carne e sangue espirrando, uma pessoa viva perfeitamente bem desapareceu de repente. Pessoal, agora podemos ter uma conversa adequada, não podemos? An Shiyu, que ainda estava do lado de fora da montanha dos fundos, debatia se deveria fazer o ancião e levar os discípulos restantes da seita e fugir. De repente, um som de algo explodindo na montanha perfurou seus tímpanos, e An Shiyu correu para lá sem hesitação. O que ela viu, no entanto, foi uma cena diferente. Os 3 especialistas do reino imperador, que antes eram altivos e poderosos, estavam agora todos curvados e ajoelhados diante de uma única figura, sem sequer ousar limpar as manchas de sangue em seus corpos. An Shiyu ainda não entendia o que estava acontecendo quando uma voz calma entrou em seus ouvidos. Vocês devem saber o que fazer agora. O imperador Yan e os outros 2 assentiram repetidamente. Fora daqui. Ao ouvir isso, os 3 especialistas pareceram ter recebido um grande perdão, saindo às pressas e rastejando para escapar do território da seita das montanhas e rios. Até o imperador Yan partiu sem pensar em seu próprio dragão de fogo do reino imperador. Aterrorizante. Era simplesmente aterrorizante demais. An Shiyu ainda não havia se recuperado de seu transe. Ela se lembrou de algo. Parecia ter havido 4 especialistas do reino imperador que entraram na montanha. Agora havia apenas 3.
Su Shen olhou para a Tonita Anshiui, acenou para ela e lançou um item. Anshiui subconscientemente pegou o objeto. Após uma inspeção mais detalhada, era o token de mestre da seita das montanhas e rios. Anshen, será que você? Su Shen disse preguiçosamente. Anshiui, este token é emprestado a você por este mestre da seita. Não o use mal. Agora com este token, ninguém dentro da dinastia do Grande Yan irá obstruí-la. Se o fizerem, leve o token ao Imperador Yan e diga a ele que se ele não puder resolver o problema, então este mestre da seita irá resolvê-lo. Anshiui. Felizmente, ela pensara que Su Shen iria renunciar ao seu cargo como mestre da seita das montanhas e rios e entregar a posição a ela. Embora fosse algo com que ela sempre sonhara, diante desta realidade contraditória, Anshiui sentiu uma ponta de alegria secreta por algum motivo. No fim, Anshiui ainda deixou a montanha. Ela foi diretamente expulsa por Su Shen. Afinal, sendo constantemente encarado, Su Shen sentiu que, embora fosse sábio e poderoso, grandioso e imponente, bonito e arrojado, ele ainda não gostava de ser olhado com o olhar de uma mulher apaixonada. Então Su Shen ergueu a mão e lançou Anshiui para fora da Montanha dos Fundos, dizendo a ela para gerir bem a seita. Atualmente a seita ainda era apenas alguns indivíduos dispersos, longe de se tornar a seita número 1. Su Shen olhou para o Lago Límpido. Ele ponderou que talvez fosse hora de renovar este lugar. Dinastia Imperial do Grande Yan. Uma pequena cidade remota. Ancião Yuan, meu cultivo avançou. O jovem bonito sentava-se de pernas cruzadas na beira de um penhasco. Neste momento, ele estava cheio de espírito heróico. Apenas uma semana atrás, ele era um conhecido imprestável na cidade da Montanha Caída. Tudo isso mudou completamente depois que uma voz misteriosa apareceu em sua mente. Bom discípulo, você já cultivou a escritura do corpo de invocação do demônio divino até o estágio de iniciação. Este velho realmente não te julgou mal. O nome do jovem era Ling Jiuxiao. Ele tinha a ambição de voar aos 9 céus, mas carecia do destino para fazê-lo. Ele era um infame jovem senhor imprestável da família Ling na cidade da Montanha Caída, incapaz de cultivar. Uma semana atrás, um ser alegando ser uma potência de topo de 10 mil anos atrás apareceu subitamente em sua mente. Ling Jiuxiao referia-se a ele como Ancião Yuan. O Ancião Yuan afirmou que Ling Jiuxiao era o lendário corpo de batalha do demônio divino e transmitiu a escritura do corpo de invocação do demônio divino a ele. Em apenas uma semana, a força de Ling Jiuxiao passou por uma transformação completa, e ele não era mais o jovem senhor inútil que outros podiam manipular. Em seguida, você precisa se juntar a uma seita chamada Seita das Montanhas e Rios. 10 mil anos atrás, este velho passou uma vez pela Seita das Montanhas e Rios e deu algumas orientações a um jovem rapaz. As conquistas daquele rapaz foram um pouco insuficientes, sendo apenas um santo comum, mas ele era honesto. Este velho enterrou uma grande herança na Seita das Montanhas e Rios. Hoje, 10 mil anos depois, essa herança deve ter amadurecido. Essa é uma das oportunidades para este velho desafiar o céu e mudar seu destino para renascer. Ling Jiuxiao e o Ancião Yuan fizeram um acordo. O Ancião Yuan transmitiria a herança da técnica de cultivo a Ling Jiuxiao, e Ling Jiuxiao ajudaria o Ancião Yuan a encontrar itens para seu renascimento. Seita das Montanhas e Rios? Ling Jiuxiao franziu a testa. Ele parecia ter ouvido falar desta seita há meio mês. Dentro da Seita das Montanhas e Rios, Su Shen retornou à Montanha dos Fundos. Em sua mão havia uma rede, e na rede estavam vários peixes gigantes de diferentes cores e formas. Sob o olhar aterrorizado desses peixes, Su Shen jogou todos eles no lago. Relâmpagos brilharam e trovões ecoaram pelos céus e pela terra, e uma chuva torrencial começou a cair. Enquanto a chuva pesada caía, todas as coisas começaram a reviver, formando uma espessa camada de névoa dentro da Seita das Montanhas e Rios. Neste momento, o lago surgiu, como se algo estivesse prestes a se libertar. Eu não esperava que houvesse um item divino moribundo aqui. Su Shen ergueu a mão e abaixou. O lago original dividiu-se em dois, revelando uma caverna abaixo. Havia uma restrição na caverna, mas era extremamente rudimentar. Su Shen ergueu a mão e apagou a restrição, revelando o esqueleto de um santo na caverna. O esqueleto do santo sentava-se de pernas cruzadas e, mesmo após 10 mil anos, ainda exalava uma aura divina chocante. No entanto, Su Shen não tinha reverência por este esqueleto. Seu olhar caiu sobre o galho murcho no esqueleto do santo, que agora emitia uma luz mística tênue. Havia exatamente 7 folhas. Usar o osso de um santo como raiz e o destino de uma seita como folhas, este é um método que desafia o céu para mudar o próprio destino. Infelizmente, esta pessoa não percebeu que a Seita das Montanhas e Rios declinou ao longo de 10 mil anos, e até mesmo o suprimento básico de que de origem era difícil de manter. Este mestre da seita, por um golpe de sorte, tornou-se na verdade o salvador deste item divino. Para repor a biodiversidade, Su Shen foi especificamente ao reino das bestas espirituais, fora da dinastia do Grande Yan, para pegar alguns peixes. As marés de que de origem que eles atraíram por acaso reabasteceram a vitalidade da árvore divina das 7 profundezas morta, trazendo-a de volta à vida. Su Shen colheu a árvore divina de 7 folhas. Ele segurou novamente sua vara de pescar e lançou a isca no lago, observando os peixes lutarem ansiosamente por ela. Mas infelizmente seu alvo não era este grupo de peixes, mas aquele peixe específico. Após 3 meses de reviravoltas, Ling Jiuxiao finalmente chegou ao pé da montanha da Seita das Montanhas e Rios. A Seita das Montanhas e Rios atual era completamente diferente da desolação que experimentou durante sua quase exterminação. Eu não esperava que a seita fundada por um jovem rapaz que orientei casualmente há 10 mil anos fosse capaz de superar uma calamidade de morte e renascer. Parece que a Seita das Montanhas e Rios produziu outra figura extraordinária nesta geração. O canto da boca de Ling Jiuxiao estremeceu. Isso não é apenas dizer o óbvio. Ao longo de sua jornada para indagar sobre a Seita das Montanhas e Rios, ele agora conseguia recitar as lendas da seita de trás para frente. Uma pessoa subjugou 6 seitas, forçou o imperador Yan a se curvar, e até a besta divina protetora não ousou ser recuperada. Isso não é apenas uma figura extraordinária surgindo? Fim do vídeo. Ei, quer ouvir meus novos projetos antes de todo mundo? O segredo foi revelado. Seja membro no Patreon e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!